Muito bem, Dom Pedrão, estamos de volta. Pois é. Sobrevivemos ao primeiro, hein? Sobrevivemos ao primeiro, segundo podcast. Você tá animado? Tô animado. A gente tem que falar o nome do podcast, Big Idea Podcast, pra gente não esquecer. Sejam bem-vindos ao Big Idea Podcast. É isso, estamos aqui no segundo episódio. Podemos considerar que o segundo episódio também é piloto? Não, acho que isso não existe isso. Né? Primeiro é piloto. Não, porque a gente já faz nosso teste de podcast há 12 semanas, toda quarta-feira. No YouTube. Ó, toda quarta-feira, às 19 horas e 7 minutos, temos live no YouTube falando sobre copyright em carreira. Me perguntaram, por que às 19 horas e 7 minutos? Deixa eu contar, gente. Não é estratégia de marketing, não. É que eu tenho toque e eu gosto de números simétricos. Então eu falei, 7 e 7. Acabou. Mas na verdade eu sempre usei esses números quebrados, né? Inclusive, é chato ficar falando, né? Disso, mas eu fui pioneiro em muitas coisas no marketing digital. Então, assim, dentro do mercado de copy, eu fui o primeiro a usar os números quebrados. Eu até falei no episódio passado, né, que o primeiro podcast de copy foi eu que criei. Eu tirei o episódio do ar, porque eu não dei continuidade e tal, mas eu fui pioneiro nesse negócio. E, cara, é um dos arrependimentos que eu tenho. Eu gostaria de ter continuado, porque eu ia pegar o boom dos podcasts no Brasil, né? Constância, né? Exatamente. Mas, assim, era um lance muito rudimentar, porque eu falava de copy e alternava com músicas de rock. Eu ficava, porque era rock em copy. Aí eu botava assim, agora eu vou botar uma canção do Rush. Era um programa de rádio mesmo, né? Era diferente desse bate-papo que os podcasts acabaram sendo criados. Mas, Pedro, relembrando aqui, primeiro episódio a gente falou copy o quê? Explicamos o que é copywriting, o que dá para fazer com o copywriting, quanto que dá para ganhar, pincelamos isso. Falamos de case, citamos livros, conselhos, referências. A gente deu aí uma grande aula de copy, né? Para quem não tem ideia do que é ou ainda tem dúvida, assistindo o primeiro episódio, o episódio anterior, aquilo foi uma aula. Na verdade, aula que muitos cursos não dão, né? Pois é. A verdade é essa. E nesse episódio, o que a gente tem preparado? Vocês estão preparados? Eu digo. Tem que dizer. Hoje nós vamos falar sobre a carreira do copyright. Nós vamos falar como é que esses carinhas dos textos ganham dinheiro. Nós vamos falar. Vamos ensinar como é que você cresce no copyright. Vamos falar como é que alguns copyrights estão crescendo. O segredo para você ganhar dinheiro, né? Vai valer como mentoria isso aqui, hein? Vai. Eu tô achando que vai. Vai porque tem gente que paga consultoria individual e muito do que eu vou falar aqui hoje tem na consultoria individual. Entendi. Mas aí a galera não vai querer contratar em consultoria individual. Ou vai querer? Vai. É pelo contrário, né? Vai porque tem muito mais coisa. Isso aqui é só uma pincelada. Beleza. Então nós vamos trabalhar nesse episódio aqui com uma grande pergunta. Por que alguns copywriters ganham mais do que outros? Por que alguns dão certo e outros não dão tão certo? Mas antes da gente seguir com isso, é claro, você sabe o que precisa fazer. Se inscreva no canal se você está assistindo esse podcast, aí no nosso canal no YouTube. Se você está assistindo no portal, tira um print, vai lá no story do Instagram e marca @paulo.macedo, Macedo com 2 Cs, e o Pedro Martins. Se você não seguir meu Instagram, pedroh.cop, se você não seguir o Paulo Macedo, se você não clicar aí no botão, não se inscrever no canal, você nunca vai faturar 6 dígitos nem 7 dígitos. Caramba! Você vai faturar menos 6 dígitos. Então fica esperto aí, ó. É a maldição do copyright. É a maldição do copyright. Aliás, olha! Cara, vamos falar disso hoje, Vamos falar. Não, tia, vamos começar. Vamos começar com isso? Conta aí. Cara, tem um storytelling. Na verdade, eu batizei isso de a maldição do Claude Hopkins. A maldição do Claude Hopkins. Pra quem não sabe, Claude Hopkins, ele é o autor de nada menos do que o primeiro livro de copy da história que eu considero. Claro que deve ter havido alguma coisa antes. Mas em 1923, ou seja, mais de 100 anos, né? 101 anos aí, que a gente está em 2023, né? Gravando isso aqui. Datamos o copyright, o podcast agora. 1923. Ah, não, foi 23. É isso mesmo, 100 anos. Há 100 anos, o Claude Hopkins lançou um livro chamado Scientific Advertising, ou A Ciência da Propaganda ou A Ciência da Publicidade, né? Em tradução aí. E esse livro, ele estabeleceu as bases do que a gente conhece como copywriting. Lá ele já falava de segmentação, já falava de mensuração de resultados, ele media ali o número das campanhas que ele fazia, ele falava como você podia fazer uma boa pesquisa. Aliás, o David Ogilvy dizia que ninguém podia se meter com publicidade antes de ler pelo menos 7 vezes esse livro. Caramba. Então, esse livro é realmente um livro que eu sou fascinado, eu já li várias vezes,
Estou trabalhando numa edição nova para o século XXI desse livro, tá? Vai sair pela DVS Editora. Demos o spoiler aí no podcast O cara passado. é impressionante. O cara puxa uma história e já tá vendendo. Pra você ver como é que funciona. É natural do copywriter, né? E o Claude Hopkins escreveu esse livro e ele era, assim, o suprassumo do copywriting nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, marcas que você conhece hoje como a Quaker, produzia muita aveia, etc. O Claude Hopkins era o responsável por escrever os anúncios dessa empresa. Nos primórdios. A Goodyear, cara, várias marcas ele emplacou. Tem uma curiosidade, Pedro. Se você escovou os dentes hoje, se não escovou, vai escovar. Você escovou o dente hoje, né, Pedro? Claro. Sabe por quê que a sociedade ocidental escova os dentes todos os dias e mais de uma vez por dia? Por quê? Porque o Claude Hopkins, no começo do século XX, foi contratado por uma empresa chamada Pepsodent, que produzia creme dental. E aí, as pessoas não tinham o hábito de escovar os dentes todos os dias e nem mais de uma vez por dia. E a partir das campanhas que o Claude Hopkins fez, fazendo pesquisa com os médicos, com dentistas, que diziam que se você escovar os dentes, você tinha menos cáries e você ia economizar com tratamentos dentários, ele começou a fazer uma grande campanha de escovação dental, vamos chamar assim. Então, tinha anúncio que era de mães, incentivando mães a escovar os dentes dos filhos, dos adultos e etc. E aí, os americanos começaram a expandir isso para outros países, né? Porque por causa da influência da cultura americana. Então, por causa de um copywriter, você escova os dentes todos os dias. Caramba, genial, né, velho? Então, o Claude Hopkins era esse gênio. Só que tinha um problema. Na verdade, o próprio Claude Hopkins, no final da sua vida, escreveu uma autobiografia contando como que ele se tornou um publicitário e etc., das campanhas que ele fez. E lá, ele reservou alguns parágrafos para se lamentar. Ele lamentava de ter mandado muito dinheiro para o bolso dos seus clientes. Né? E que, de fato, é um grande resultado. Né? Sim. Você é um copywriter, você é contratado, ele ganhou um bom dinheiro como copywriter. Mas ele se lamentava de não ter feito fortuna para si próprio. Então ele morreu ganhando bem. Ele era conselheiro da presidência de uma empresa, né? Ali cuidava de várias coisas relacionadas à publicidade, ao marketing da empresa, mas ele mesmo não ficou multimilionário. E essa é a maldição. Não tinha uma mansão e etc. É essa maldição do Claude Hopkins. Ou seja, é você conseguir fazer dinheiro, muito dinheiro para os seus clientes. Né? Inclusive, eu passei por isso há muito tempo, né? Até que o dia que eu tomei vergonha na cara. Até o dia que eu entrei na vida dele. Aí o cara tá puxando sardinha para brasa, Claro. tá vendo? Ó, minha esposa vai ficar com ciúme. Ih, rapaz, aí Deixa ela não. descobrir, não. E aí, é você fazer copy bem sucedido, como diz a nossa amiga, né, a Helena, mas não ser bem sucedido. Então, assim, se a gente for colocar, sei lá, se o mercado de copy hoje, eu sei que tem muito mais, mas tem 2.000 copywriters, cara, 1% disso, se bobear, é que realmente faz fortuna para si próprio. O restante só enche o bolso das empresas. Eu sei que tem vários fatores aqui, a gente poderia trabalhar questões psicológicas, filosóficas, tem a questão do próprio marketing, porque, por exemplo, o copywriter, quando ele é um empresário, ele não investe. Ele não corre o risco junto com o empresário que ele... Sim. Então, o cara, às vezes, é contratado por uma empresa e a empresa tem uma verba grande para investir naquele copy. E esse dinheiro não sai do bolso do copywriter. Tá tudo bem. Se você acha que você pode seguir por esse caminho, tá tudo bem, não tem problema. Você vai ser bem sucedido, você pode até escrever um livro clássico, Sim. né, que daqui a 100 anos pode ser visto como o suprassumo aí do copyright, como o Claude Hopkins fez. Mas será que lá no final da sua vida você não vai se lamentar e falar assim, cara, o tanto dinheiro que eu já botei no bolso dos meus clientes eu poderia ter botado no meu bolso, eu não poderia ter comprado o meu rancho, eu não poderia ter feito a viagem dos meus sonhos, eu não poderia ter ido para a Austrália como eu queria, porque eu fiz várias empresas milionárias, mas eu mesmo não fiquei, Pedro. E aí, Pedro? Como é que vence essa maldição, meu querido? E aí, cara, como é que vem essa maldição do Claude Hopkins? Imagina você fazer dinheiro pros outros e não fazer dinheiro pra si mesmo. Isso é complicado, né? E isso acontece em outras profissões, tipo alguns vendedores, que eu já vi um colega meu que falou, pô, fiz 1 milhão em vendas, bati a meta e tô felizão. Eu, sério? Quanto você ganhou? Não, ganhei meu salário. Mas você não ganhou porcentagem? Não, não, ganhei porcentagem, sim, óbvio. É óbvio que eu ganhei porcentagem. Eu, quanto? 1%. Falei, puta. Meu Deus do céu, o cara gerou 1 milhão e tá feliz. Eu, Pedro, não consigo ficar feliz com isso. De gerar muito resultado pros outros e eu ganhar pouco. Eu não fico feliz com isso. E aí, eu percebi que isso acontecia no mercado desde que eu entrei nele em 2020. No final de 2020 eu entrei no mercado. Sou novo no mercado, gente. Tenho 23 anos.
Vocês sabem. É um prodígio. Aliás, não parece, hein? A agricultura acabou com você, hein? Obrigado, mano. Eu dizia no meu caso que eu morei muito tempo em região de praia, né? Eu morava perto da praia ali, em Cabo Frio. Aí eu falava que a maresia tinha acabado. A maresia, né? Enferrujou. Enferrujou. Não, mas eu gosto de parecer mais velho, isso é bom. Aliás, você tem uma alma de velho. Eu tenho alma de velho, cara. Eu estudo latim, pô. Imagina, mas olha só. Eu também sei latim. Essa piada é cara. Traga uma medalha pra ele, gente. Ele inovou. Não, mas olha só. Eu gosto de um escritor chamado Napoleon Hill. Inclusive, eu conheço o copywriter que lançou alguns livros do Napoleon Hill no Brasil. Será? Quem é esse cara? Pois é, um carinha chamado Paulo Macedo. Ele escreveu a copy do livro e vendeu mais de 10 milhões aqui no Brasil. Paulo Macedo não é um careca? Ele é. Pois é, ó. Tem gente que não sabe, principalmente quem tá chegando agora no mercado. Vou pra essa câmera aqui, ó. Esse cara aqui é o Paulo Macedo. Eu tô diferente. Ele tá diferente. A gente foi pra evento, né? O pessoal... a gente que não me reconheceu. Inclusive, a gente foi pro Cop Fest. Já vou fechar o looping. Né? Isso não é técnica de copy. Né? A gente foi pro Cop Fest. Sentamos lá na palestra e... Quando a palestrante Ariadne pediu pra gente trocar o Instagram, teve uma menina chamada Brenda, que ela pegou o Instagram e viu lá, sócio do Paulo Macedo, na minha bio. Ele falou, caramba, você é sócio do Paulo Macedo? Eu sou fã dele. Eu falei, sou sim, ele tá aqui. Aí ela, o Paulo Macedo tá aqui. Aí ela me contou esses dias. Então, realmente, gente, aqui ele tava careca, mas ele ganhou tanto dinheiro que conseguiu botar cabelo. Então, foi Aliás, isso. meu posicionamento hoje é, se eu fiz cabelo nascer, eu faço seu copo converter. Muito bom. Cara, mas olha só. Só contando uma história rapidinho. Tá, conta aí. Foi assim, gente. Eu decidi fazer um tratamento, um procedimento capilar. Tomei uma decisão. Na verdade, eu já vinha pensando nisso. Eu falei assim, cara, eu vou radicalizar. Eu vou voltar a ter cabelo, vou fazer uma tatuagem. E aí o Pedro é um dos meus melhores amigos hoje, né? Eu falei, Pedro, eu vou fazer isso. Aí ele, beleza, mano, eu vou contigo. Eu não contei pra ninguém. Eu fiz, na verdade, um lançamento do meu cabelo, que foi o fim do Paulo Macedo. O Paulo Macedo do Velho Testamento, que era o careca. E aí entrou o Novo Testamento, né? A gente brinca com isso. E aí, cara, eu fui fazer o procedimento capilar lá em São Paulo, o Pedro foi junto comigo, e eu não falei pra ninguém. No dia seguinte do procedimento, eu ia palestrar num evento. Lembra? De e-commerce, né? De dropshipping. Eu ia palestrar e não avisei pra ninguém. Eu cheguei lá com cabelo. E aí, no camarim, cara, eu fiquei conversando com o irmão do organizador do evento. Caramba, ele ficou 10 minutos conversando sobre copy comigo, trocando ideia e tal. E no final ele falou assim, mano, gostei muito de você. Qual o seu nome? Paulo Macedo. Aí ele deu um pulo pra trás assim, não acredito, mano. Você é o Paulo Macedo? O que aconteceu, cara? Você tá diferente? Eu falei, mano, eu tô de cabelo e tal. No mesmo... Aí depois eu saí do camarim e fui pra onde ali eu ia palestrar e fiquei sentado ali, né? Mexendo no celular, tweetando, né? Aí daqui a pouco eu vejo alguém se aproximando. Eu tava do lado de um bebedouro. Aí eu escutei alguém falando assim, Paulo? É você? E olhando assim na minha cara, meio que dúvida, era meu amigo Vitor Palandi. O Palandi, cara. Ele olhou assim, ele falou, cara, eu conheço... Será que é o Paulo mesmo e tal? Então, assim, foi muito engraçado esse primeiro momento das pessoas me vendo, né, com cabelo, porque eu me posicionei no mercado, né, desde sempre, careca. Então, desde que as pessoas me conhecem, tem aí a foto do livro que ficou famosa e tal, e aí eu fiz um rebrand. Tem gente que acha que foi um erro de marca, e eu acho que, cara, eu tô feliz, tô bem. E se... Você acha que ele tá ligando? Como é amigo? E se eu cismar, eu volto a ser careca também. Não tem problema nenhum. Mas, ó, vamos fechar o loop. Paulo Macedo lançou alguns livros do Napoleon Hill. E eu li o livro do Napoleão. E o que o Napoleon Hill fez? Ele estudou a vida dos milionários e multimilionários dos Estados Unidos no século passado. E ele estudou, porque ele era um jornalista, ele foi entrevistando, estudando e tudo mais, e ele encontrou alguns padrões. Esses padrões foram escritos em livros. Então, Napoleon Hill transformou aquilo em livros, ensinando esses padrões dos milionários para que você possa replicar aquilo. Então, ele estudou a vida do pessoal e viu, olha, todo milionário que se tornou um milionário fez isso, 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 isso e isso. E aí ele ensinou para outras pessoas que replicaram. E Napoleon Hill formou uma geração de novos milionários. Eu falei, cara, tô entrando no mundo do copywriting, eu vou fazer a mesma coisa. Então, desde que eu comecei no mundo do copy, em 2020, eu decidi fazer a minha própria pesquisa. Eu decidi pesquisar
o padrão de comportamento dos copywriters que tiveram sucesso e também os que não tiveram sucesso. Claro que sucesso é relativo, mas pra mim não é não. Sucesso é quem ganha dinheiro. Quem não ganha não tem sucesso, pô. Pra mim é isso, acabou. É isso aí, tá acabando. Acabou. Aliás, Mas, assim, ó, é importante. Eu penso o seguinte: é ganhar dinheiro também. Eu sempre falo isso. Porque, assim, tem várias outras coisas. É reconhecimento e tal. É porque o dia, cara, a gente vive numa sociedade capitalista. A verdade é essa, né? Então você precisa de dinheiro para realizar muita coisa. Por exemplo, você não... eu sei que tem gente que faz isso. Sim. Vai fazer uma viagem sem dinheiro. É uma aventura. Eu prefiro pagar o avião ou encher o tanque de gasolina e ir. Ou seja, você precisa de dinheiro para você fazer uma viagem, né? Aliás, tem uma coisa interessante, desculpa te cortar, você vai voltar pro teu raciocínio aí, porque eu sou falador, você sabe, né? Um sanguíneo comunicativo. Eu vi um artista falando sobre isso. Que dinheiro é parecido com bosta de vaca. Ele pode ser simplesmente bosta, pode ser um esterco usado para adubar, né? Uma flor, uma árvore, etc. Rapidinho. Então, assim, você sabendo usar o dinheiro, cara, ganhe dinheiro e use. Dinheiro traz felicidade, Paulo? Claro. Traz, né? Traz. O dinheiro, ele não... Eu penso assim, se dinheiro não trouxer felicidade e eu estiver triste, eu vou chorar em Paris. Então, assim, esses debates porque aí... o dinheiro ele traz poder Sim. de compra e etc. Então, assim, ele traz felicidade, mas não é a única coisa que você precisa para ter felicidade. Até porque a gente vê aí casos de milionários, de pessoas que chegam no topo, têm muito sucesso, ganham muito dinheiro. Jim Carrey fala sobre isso, né? Sim. E eles falam, cara, eu queria que todo mundo soubesse que ficasse famoso, rico, etc., para saber que isso não é a resposta para tudo, né? Perfeito. Então, não é. Isso é verdade. Você precisa de Deus. Essa é a verdade. Então, tendo Deus, o restante é consequência. Há um filósofo, pra quem não sabe, eu estudava filosofia, gente. Há um filósofo que diz Estuda que ainda. há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Existe também um filósofo chamado Santo Agostinho, que ele criou um conceito chamado cor inquietum, em latim, que é coração inquieto. Existe no coração do ser humano, eu sei que eu brinco assim, gente, mas existe no coração do ser humano um vazio, um desejo de algo a mais. E aí nós procuramos algo que nos preencha, uma finalidade última. E aí muita gente acha que essa finalidade é o dinheiro, mas o dinheiro não pode ser, de fato, o objeto da felicidade, porque o dinheiro ele não é uma finalidade, ele é um meio. Você usa o dinheiro para algo, então no fim das contas você está buscando o que vem depois do dinheiro. Entende? Então existe esse cor inquietum, um coração inquieto dentro do ser humano. No entanto, o dinheiro ele traz um certo poder, uma capacidade de realizar obras. Por exemplo, eu sempre gostei do tema de educação e com dinheiro eu consegui criar um colégio católico. As pessoas não sabem, mas eu tenho um colégio católico que eu fundei com a minha irmã para ajudar as crianças do bairro e tudo mais. Então, assim, é importante. Mas eu quero voltar no assunto aqui, Paulo, não deixa eu me perder, pelo amor de Deus. Sim, não, a gente vai ter tempo para falar. Fica tranquilo. Eu fui estudar o padrão de comportamento dos copywriters e eu descobri o seguinte, você vai chegar nisso também, olha só, vamos lá. Pode citar nomes? Claro. Beleza. São todos colegas, né? Eu admiro todo mundo. Então, vamos lá. Marcelo Brajão é um grande copywriter. Pra mim, ele é um cara de sucesso, que eu admiro pra caramba. Sim, também. Marcelo Brajão criou a MR Lançamentos com um sócio dele. Roberta Santos criou uma agência, se eu não me engano, se chama Você Ligado. Você Ligado. Vamos lá. Rafael Albertoni, um dos caras que trouxe o copy pro Brasil, um homem de sucesso. Ele criou a SB Copy, né? Paulo Macedo criou a Marv, a Big Idea. Vamos lá. O André Cia, ele se posiciona como copywriter que cria milionários. Ele é um consultor de negócios. Entende? Gary Halbert, fazendo história, né? Me marca. Não esquece de me marcar. Gary Halbert. Inclusive, tira print aí e marca a gente, viu? Gary Halbert, que era um copywriter americano. Olha que interessante essa história. Ele não apenas era empresário, como ele criava empresas, porque ele tinha mentalidade de empresário. Inclusive, Gary Halbert tinha uma empresa chamada Halberts. Ele criou, olha só, tem um case que ele foi contratado. Eu não lembro a história direito, depois vocês pesquisem e descubram a verdade. Mas ele foi contratado para uma empresa de creme, se eu não me engano, que era chamado Tova. E aí ele foi contratado para escrever uma carta de vendas para vender aquele creme. Só que aí ele percebeu que aquele produto não era o que as pessoas desejavam de fato. Porque, veja, persuasão
né? Você não cria demanda, nós vendemos para uma demanda existente. Então você pega o desejo da pessoa e canaliza ela para algum produto. Aí surge a relação de persuasão, o copyright. E aí o que acontece? O Gary Halbert descobriu uma maneira de fazer perfume. E ele transformou aquele creme em um perfume. Deu a embalagem melhor e falou para os caras, pode alugar o maior galpão da cidade. E então ele escreveu uma carta de vendas e vendeu o perfume. E assim surgiu o perfume Tova, né? Criado pelo Gary Halbert. Então veja, ele foi contratado, pelo menos na cabeça dos chefes, para escrever uma carta de vendas. Mas ele foi além. Ele sabia que para vender mais, ele tinha que pensar como empresário. Ele praticamente criou um novo produto, uma nova empresa. Então veja, olha que interessante. A headline era esposa de estrela de Hollywood prova que não existe nenhuma substância ilícita no perfume e tal. Cara, genial, genial. E olha só que interessante. O que eu quero mostrar? Todos os copywriters que ganham dinheiro no mercado, que ganham mais do que a maioria, né, que são os foras da curva, eles são empresários. Aí você vai falar assim, não, mas eu não quero ser um empresário, eu quero ser só um copywriter, quero trabalhar na escrita. Beleza, o Macedo até fala, se você quiser trabalhar da escrita, trabalhar para alguém, tudo bem. Um funcionário, freelancer. Beleza. A escolha é sua. A escolha é sua, você faz o que você quiser. Mas se você quiser crescer de verdade, faturar mais do que a maioria das pessoas, aumentar seu faturamento de verdade, você tem que, no mínimo, pensar como um empresário. Porque a própria profissão do copywriter exige isso. Sim. Veja bem, você lançou o Thiago Nigro. Você fez a copy do Thiago Nigro. É claro que tinha... Um dos produtos dele, De um dos produtos. Claro que tinha uma hierarquia, tinha head de marketing, tinha uma equipe enorme, gigantesca. Mas na hora de passar o script, você teve que passar diretamente com ele, não foi? Então, veja, o copywriter tem que andar lado a lado com um especialista, com um expert, com um dono da empresa. Como é que você anda do lado de um empresário se você não consegue entendê-lo? Para entender um empresário, você tem que pensar como um empresário. No mínimo. E você só vai entender um empresário, um especialista, se você for um empresário também. Entende? Se você incorporar isso dentro de você, se você estudar sobre negócios. Você chega numa mesa, nós já jantamos com alguns milionários. Você chega na mesa com gente que só tem empresa grande, os assuntos são diferentes. Você tem que saber aquela linguagem. Então é uma coisa que você aprende estudando. Você não precisa fazer uma faculdade de administração, não necessariamente, mas é um ambiente diferente. E o copywriter, ele anda com o empresário, ele tem que jogar de igual para igual. Eu costumo dizer, Paulo, que às vezes, a maioria das vezes os clientes não sabem o que eles precisam. O cliente chega, isso é uma dica que vai trazer dinheiro para o seu bolso, presta atenção. O cliente chega falando assim, eu quero uma carta de vendas. Eu duvido. No primeiro momento eu falo, será? Vamos fazer uma reunião. Ele, não, me mostra seu portfólio. Portfólio, caramba. Eu não vou mostrar meu portfólio, porque aí o cara, eu até tenho um trauma de portfólio, porque você faz um portfólio cheio de copy fictícia, você manda para alguém que nem entende de copy, o cara vai ler sua copy e vai comparar com outros copywriters. Ele não entendeu o contexto que você escreveu, ele não sabe o contexto. E ele vai comparar a sua copy com outras pessoas e vai escolher com qual critério? Com quem escreve mais bonito? Não é a copy bonita que vende. Isso aí. Entende? Às vezes, né? Às vezes é a pior. Eu conheço pessoas que escrevem textos muito mais bonitos, belos, poéticos do que o meu. O meu tem mais uma pegada de assassino do que de poeta, né? Isso aí. Então, assim, mas o meu vende. O seu vende. Entende? Claro, você consegue chegar no outro nível, né? Que você faz um texto bonito e que vende. Eu não consigo tudo isso. Mas veja só que interessante. O cliente chega até mim, eu falo, vamos fazer uma reunião. Eu vou contar um caso. Teve um cliente que chegou até mim falando que ele queria uma página de captura. Eu falei, vamos fazer uma reunião. Ele, não, Pedro, eu quero uma página de captura. Escreve a cópia para mim, me dá o orçamento. Eu falei, eu só faço o orçamento depois da reunião. E aí ele falou, beleza, vamos fazer a reunião. Fizemos. Na reunião, eu perguntei, qual é o contexto? Que é uma das coisas que você ensina no seu livro vermelho, né? Uhum. Qual é o contexto? Onde é que você vai jogar o link desta página de captura? Ele falou, tô pensando em jogar no meu Instagram, orgânico. Eu falei, legal, me passa o Instagram pra eu dar uma olhada. Quando eu fui ver, Paulo, tinha 10 curtidas os posts. E aí eu falei, cara, você quer capturar quem aqui? Se metade das curtidas é sua mãe, sua irmã, sua tia, sua esposa... Pô, mano, você vai mandar pra esse público?
Ele, caramba, nem pensei nisso, tá vendo? Algo meio óbvio, mas realmente o cliente ele não sabe. E se você é o especialista, você precisa auxiliá-lo. Então eu falei, olha, existe um jeito de contornar esse problema, que é fazendo anúncios com tráfego pago no Facebook e no Instagram, né? Ou no YouTube, Google Ads, etc. Ele falou, legal, então eu vou fazer anúncio, Pedro. Aí eu fiz a perguntinha mágica. Você tem um gestor de tráfego? Ele falou, não. Eu falei, legal, mas você quer? Quero. Então, eu já descobri que tinha uma demanda. Eu chamo isso de método CDO, que é o caçador de demandas ocultas. Eu descobri que tinha uma demanda ali existente, só que era oculta para mim e para o cliente. Mas eu descobri naquele processo de conversa. E aí eu falei, legal, você precisa de um gestor de tráfego. Mas aí precisa fazer os anúncios. Você tem um copy para fazer os anúncios? Você vai precisar? Ele, pô, vou precisar. Eu, legal. E quem vai fazer o design dos anúncios? E a edição de vídeo? Dos anúncios em vídeo? Ele, pô, também não tenho. Também vou precisar. Falei, legal. E quando você capturar os leads, como é que você vai entrar em contato com eles? Ah, pensei em ir pro WhatsApp. Eu falei, já pensou em fazer um funil de e-mail para você ir preparando o pessoal? Faz um funil de e-mail, faz um funil de WhatsApp também, integrado. Ele, pô, bacana, dá para fazer isso. Eu falei, e você tem um especialista em e-mail marketing? Não, você vai precisar, né? Eu vou. Fiz a lista. E aí, olha a dica, olha como isso é um pensamento de quem pensa em negócios. Um copywriter júnior fala, mas como é que eu vou oferecer algo completo, Pedro? Se eu só sou copywriter. É, Jaguara, mas você só tá pensando em você, né? Você só tá pensando em você, você precisa pensar como empresário. O empresário, ele delega. Adoro esse termo, Jaguara. Meu, eu uso muito isso. Tem uma aluna nossa, Carol, que ela morre de rir toda vez que eu chamo alguém de Jaguara. Mas pô, você precisa aprender a delegar funções. Então, o que eu fiz? Eu falei pro Carol, vou montar uma proposta para você. Eu só preciso de 3 dias. Me dê 3 dias. Né? O Ícaro fala, me dê 10 anos, né? Me dê 3 dias e eu vou fazer uma proposta. Ele, beleza. Porque se eu faço a proposta na hora, o cara vai falar, pô, o cara já sabia, já é estranho, né? Eu falei, não, me dá 3 dias, que é uma proposta high ticket, ticket alto, mais caro. Porque ele sabia que eu ia oferecer tudo pro cara. Pedi 3 dias. O que eu fiz? Eu entrei em contato com os meus amigos, copywriter, um gestor de tráfego, descobri quanto que eles iam me cobrar ali para fazer o trabalho. Digamos que deu um valor de 4 mil reais, 5 mil, um valor fictício. Digamos que no total, para eu delegar as funções, contratar um copy, um gestor de tráfego, um editor de vídeo, um web design, etc. Teve web design também para construir a página. Sim. Falei, deu um valor. E a campanha tinha que durar vários meses, né? Que ele não ia parar de captar leads. Então, eu fiz uma proposta de 3 meses. E aí, eu cobrei mensalmente um valor acima. Então, se, por exemplo, a minha equipe, no total, deu um custo fixo de 5 mil, eu cobrei para o meu cliente 10 mil por mês. E aí, quando eu fiz a primeira proposta, ele não aceitou. Falou, achou caro. Eu falei, me faça uma contraproposta. Mas eu tenho margem de negociação. Eu sei que algumas pessoas falam, não dê desconto. Né? Tudo bem, mas aí vai de técnica de negociação de cada um, né? Existem vários contextos. Naquele momento, eu falei, olha, se você fechar comigo agora, eu consigo fechar por 8 mil, um exemplo. E veja, tive um custo de 5 mil, ganhei 8, tive um lucro sem fazer nada. Ah, Pedro, mas você não está ensinando o copywriter a ganhar dinheiro? Sim, como um empresário. Onde eu usei copy? Na negociação. Eu usei copy para gerir a minha equipe, entende? Eu posso usar a copy, inclusive, para fechar outros negócios. Eu posso fazer minhas próprias campanhas. Então, veja, olha que coisa interessante. Pensando como empresário, eu identifiquei a demanda oculta do cliente, eu ofereci algo completo, né, e o cliente fechou. Esses dias eu falei na nossa mentoria, vocês vão saber sobre a nossa mentoria, viu? Eu falei na nossa mentoria um conceito muito interessante, que é o seguinte... muitos clientes têm problemas. E o que o empresário faz? Um empresário é uma pessoa que, diferente de alguns parentes meus, encontram problemas, mas eles mostram soluções. Tem parente meu que só acha o problema, cara. Não tem solução. No entanto, o empresário ele faz diferente. Ele encontra o problema e ele cria solução. Uma empresa, ela é uma solução. Entende? E olha que interessante. Os clientes têm problemas, só que eles querem uma solução completa. Isso é óbvio. Agora, imagina o seguinte, Paulo, que alguém chega até você e fala, olha,
eu tô morrendo de vontade de comer um bolo de cenoura. Tô morrendo de vontade de comer um bolo de cenoura. Já faz, sei lá, 2 meses que eu tô procurando um bolo bom de cenoura com cobertura de chocolate. E aí você vai e fala pra pessoa, beleza, eu posso te atender. Eu sou o melhor. Eu sou um copy de sucesso. E você oferece só a cenoura. O cara se sente frustrado. Entende? Por isso que muitos copywriters não fecham clientes, porque eles vão lá no Instagram, vão prospectar os especialistas e o que, que eles falam? Eles pegam um textão e mandam no direct. Se você quer um copy de sucesso, blá, 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 blá. Eu nem respondo mais, mano. Então, cara, Eu gosto de responder chato. as pessoas, mas não é assim eu que se, ignoro. não é assim que se prospecta, né? E aí o pessoal manda já oferecendo carta de vendas. Tem clientes que ele precisa de carta de vendas, mas ele não sabe, ele não tem esse nível de consciência. E você que é copywriter deveria saber disso. Os 5 níveis de consciência do Eugênio Schwartz, né? Sim. Cara, às vezes o cliente é inconsciente da sua solução. Ele nem sabe que tem um problema. Esses dias eu vi um Instagram de um especialista que fala sobre receitas, né? Não é a nossa cliente. Uhum. Ela fala sobre receitas, ela tem 1 milhão de seguidores, mas no Instagram dela não tem nenhum produto, ela não vende nada. Então olha a demanda, a mulher tem audiência e não vende nenhum produto. É uma demanda oculta. Uhum. Se eu chegar lá falando, você quer uma carta de venda, você precisa de um copywriter, ela vai falar não. Mas se eu falar, olha, eu sei que talvez você não tenha tempo, porque você está criando o seu canal do YouTube e tem que dividir o seu tempo com sua clínica de estética e também talvez com seus filhos. Mas o que você acha da gente lançar um produto juntos, onde eu vou fazer tudo? Você só precisa da sua aprovação e mais nada. Eu crio o produto com a sua aprovação, eu vou tirar as ideias da sua cabeça, né? Eu vou transformar isso em um produto e nós vamos testar. Se der dinheiro, nós ganhamos. Se não der, você não teve risco nenhum, porque o risco ficou todo comigo. Cara, vai ter cópia aí no meio. Você vai ter que fazer a carta de vendas. Mas a chance de eu fechar com essa cliente é muito maior e eu posso cobrar 50% do produto dela, porque eu criei tudo. Sim. Imagina, a mulher tem 1 milhão de seguidores. Eu ganho 50% do faturamento, né? E ela ganha outra parte. Isso é melhor do que você ganhar 10% da parte da agência, né? Que o pessoal trabalha para a agência. É isso aí. Aí a agência tem 50%, daqueles 50%... Às vezes nem isso, né? Às vezes é menos. Então veja, pensar como empresário é isso. Você encontrar as demandas ocultas e ofertar algo mais completo. E você consegue ofertar algo mais completo quando você pensa dessa maneira, quando você encontra pessoas melhores. Até porque, olha só, o que eu quero que a galera que está assistindo a gente, ouvindo a gente, né, entenda o seguinte. Para o copywriting funcionar e gerar resultados, não depende só do copyright. Ele é um dos principais elementos. Sei lá, se a gente for considerar, usar como analogia aqui o motor de um carro, o copyright é o combustível, mas tem uma série de outros elementos ali que precisam estar bem para o carro andar. O copywriting só funciona e ele só gera resultado financeiro ou outros resultados aí atrelados a isso quando há as outras peças em conjunto com ele. Então, por exemplo, um lançamento, o design precisa estar bom, a oferta precisa estar boa. Por isso que todo bom copywriter ele aprende a fazer oferta. O que é oferta? Todos os entregáveis, tudo que está em torno do seu produto ou serviço para fazer as pessoas comprarem. Então, por exemplo, condição de acesso, desconto, até o nome que você usa ali, uma série de coisas. Tudo isso forma uma boa oferta. E se você não compreender esses outros elementos, o seu trabalho sozinho não vai fazer mágica. Perfeito. E às vezes você vai gerar uma expectativa tão grande no seu contratante, mas copyright gera dinheiro. Cara, precisa entender dessas outras coisas. E aí, Paulo, mas eu não entendo nada de tráfego, eu não entendo nada de design, eu não entendo nada de desenvolvimento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu entendo muito pouco de todas essas outras coisas. Eu entendo pouquinho porque o tempo que eu tenho de mercado, né, me obrigou a compreender essas coisas e eu preciso entender pelo menos como que funciona. Mas especialista mesmo, o Pedro sabe disso, eu sou só em copyright. Você bota um texto na minha mão e fala assim, cara, esse é o contexto, essa é a estratégia, a gente precisa escrever. Eu vou pensar no copy mais criativo e mais persuasor que eu conseguir. Sim. Agora, eu também entendo da estratégia. Por quê? Porque eu sou um empresário e eu precisei fazer para mim. Você entende? Então, muito dos meus resultados, mesmo quando eu atuei somente como um escritor, ou seja, o redator, o cara ali que escreveu o texto,
funcionou porque eu compreendi melhor a estratégia, o negócio, o que estava por trás, tudo isso. Então, assim, qual é a ideia? Ah, cara, eu quero me especializar somente em texto. Ok, mas você precisa você precisa ter uma compreensão maior do processo. E é por isso que a gente bate nessa tecla de ser um empresário. Ou você pode mudar. Por exemplo, o termo empresário soa muito pesado para você? De repente você pensa no empresário, sei lá, o empresário é o Flávio Augusto, parece um cara muito distante para você. Né? Você pode falar assim, vou ser uma pessoa de negócios. Ou vou ser um empreendedor e etc. Aliás, Pedro, hoje, olhando para trás, quando você estava falando aí, eu pensei em duas coisas. A primeira delas foi, eu criei um monstro. Quando ele estava explicando ali, eu criei um monstro. A segunda foi, caramba, que interessante. Como eu contei no episódio passado, eu me tornei empreendedor na rádio. Eu trabalhava, eu era um vendedor direto, o dono lá me chamou para ser sócio e eu virei empreendedor. Ou seja, eu empreendi dentro de um outro negócio. Foi quando eu abri o meu CNPJ para atender aquela empresa. Então ali eu comecei a estudar tudo sobre empreendedorismo. Mas quando eu entrei no mercado digital, eu já entrei com a cabeça de empresário. Eu falei assim, eu vou criar um negócio em torno da minha habilidade de escrita. Eu não vou ser somente um freelancer. Não vou ser somente um redator. Não vou ser somente um escritor de conteúdo para blog. Vou criar um negócio. Aí eu fui e preenchi o Canvas da proposta de valor. Canvas da proposta de valor. Você conhece? É um modelo que você coloca ali, o modelo de negócio, quem são os clientes, os canais e etc. Eu preenchi aquilo ali, ou seja, eu já comecei com a mentalidade de empresário. Tá? E aí eu pensei, cara, se eu for trabalhar somente com produção de texto, eu tenho um tempo limitado. Então eu vou criar e-books. Aí eu comecei a construir minha carreira de escritor, de autor, paralelo ao que eu estava fazendo como redator. No tanto que, assim, eu tenho 10 livros publicados em meu nome, fora os pseudônimos e livros que eu trabalhei como ghostwriter. 10 livros, 5 best-sellers. Cada livro que eu lancei com o meu nome, ele registra uma fase da minha carreira. Então, o primeiro livro que eu lancei no mercado digital foi o Eu Vendedor, porque eu ainda era vendedor. Depois o Redator Freelancer. Por quê? Eu estava trabalhando como redator freelancer. Depois a arte de escrever para a web, quando eu compilei os pilares do que era a produção de conteúdo para a web, e por aí vai. Então, eu pensei nessa outra solução. Aí também, com cabeça de empresário, o que eu falei assim, daqui a um tempo, eu vou construir a minha autoridade e as pessoas vão começar a me chamar para palestrar. E aí eu vou poder ministrar treinamento. Eu já pensei aqui na frente. Uhum. Muito do que eu estou fazendo hoje, 10 anos depois, né, foi estabelecido lá atrás. Você sabe disso, que você já viu os meus planejamentos antigos. Ou seja, eu pensei com cabeça de empresário. E assim, tocando em outro assunto até relacionado, isso está muito ligado à mentalidade. Sim. Né? Porque, veja, Napoleon Hill, que nós gostamos bastante, ele fala muito de mentalidade, de riqueza, mentalidade de crescimento. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? Uhum. Preciso terminar, que é o Mentalidade Estratégica de Crescimento. Vou lançar esse livro. Pois é, cara. Eu preciso escrever logo. Eu comecei e preciso terminar ele, mas enfim. É importante ter essa mentalidade estratégica de crescimento e isso eu aprendi com você. Eu não sei se você lembra, quando você lançou sua mentoria, pelo menos a primeira, né? Você lançou a mentoria poucas vezes. Inclusive, estamos abrindo agora, hein? Poucas vagas, hein? Quando você lançou sua mentoria, você passou um teste que, modéstia à parte, sendo sincero, eu achei muito idiota. Naquele momento. Eu falei, puta que bagulho idiota, velho. Que era um negócio assim. Você tinha que pegar um texto, você tinha que escrever um texto reafirmando onde você queria chegar em tanto tempo, como você ia conseguir aquilo, o que ia acontecer. Eu falei, nossa, que negócio idiota, eu não vou fazer não. Só que aí você falou, se não fizer, não avança. Não vai avançar na mentoria, é obrigatório. E ficou me cobrando. Eu falei, cara, eu não acredito que vou fazer esse negócio idiota. O primeiro exercício da mentoria. Então, eu achava muito idiota. Eu falei, que negócio besta. Eu sou meio colérico, né? Então, eu gosto de ir pra cima, fazer os negócios e ir pra parte prática. Esse negócio de mentalizar, lei da atração, eu falava, isso é uma furada. Eu não concordo com isso aí, não. Aí, fiz. Quando eu fiz, durante a escrita, eu já fui falando, caramba, eu acho que isso aqui tá errado. Aí, refiz. O processo de fazer é importante. Aí, eu refiz o exercício. Pô, daqui a 5 anos eu quero... Aí, eu tava trabalhando pra uma empresa... Eu fiz o exercício baseado no crescimento da empresa. Aí eu falei, não, mas espera aí, a mentoria é para mim. Aí eu refiz. Falei, como eu quero crescer, não a empresa. Porque se eu crescer, tudo à minha volta vai crescer junto, né? Isso é o conceito de prosperidade, onde você bota a mão, aquilo prospera. Uma pessoa próspera é assim. Falei, não, eu vou fazer diferente. Fui fazendo, refazendo. Até que eu cheguei numa versão e falei,
eu acho que é isso que eu quero. E ficou na minha cabeça. Veja, inclusive, em um dos exercícios eu falei, você sócio do Paulo Macedo, porque eu só lia teus livros, né? Falei, você fez uma live uma vez com o Rei Bianchi, Sim. e eu fiquei mandando lá, você A seu live tá sócio. no YouTube. Você seu sócio, eu mandava e você ficava assim, ignorando. Aí teve a hora que você falou, o Pedro tá dizendo que vai ser meu sócio. Eu falei, eu acredito. Você falou isso, só isso. E vê, olha onde chegamos, tá aí o podcast Big Idea, né? Nós temos a agência, alguns outros negócios. Mas veja, questão de mentalidade. Eu queria saber, sobre essa parada de mentalidade, isso realmente é real? Isso impacta na vida do copy? O que acontece? A gente vem hoje, o brasileiro é muito cético, porque você imagina, né? Você nasce num país que tem tudo para ser e não é. Esse é o contexto. Eu escrevi um livro sobre isso, que muita gente, inclusive, ficou puto, né? Eu chamo de brasileiro praticante. Mas, na verdade, não é um problema do povo. É um problema de quem está no poder. A gente sabe disso, né? Eu sempre tive esse pensamento crítico, desde moleque, né? E nós somos incentivados a viver menos do que a gente poderia, a ser menos do que a gente poderia ser. Então você imagina, né? Você nasce nesse contexto, você só olha para o lado e você só vê desgraça. Você mora, dependendo do lugar que você mora, é um lugar feio. Isso afeta você que você nem imagina. Tá? Tanto que a primeira coisa que as pessoas fazem quando ganham dinheiro é ir morar num lugar bonito. Então, mesmo que seja subconsciente. Então você olha, e desculpa até a expressão, né? Você só vê merda. Verdade. E aí você acaba se tornando cético. Alguém chega pra você e fala assim, é só ter pensamento positivo que você vai sair dessa vida. Cara, parece uma besteira que você tá falando. Um idiotice. Ah, mano, fala sério, eu sempre vivi nisso aqui, meu pai vivia nisso aqui. Pensamento positivo. Só que muita gente não explica que, na verdade, isso é um princípio. Explicam da pior maneira possível. E não explicam que, na verdade, tudo começa com um pensamento. Então, por exemplo, quando você diz assim, cara, minha avó era escrava, minha mãe nasceu na favela, eu estou na favela. É só isso que eu tenho. Eu falo porque eu tenho meu lugar de fala, né? Porque eu sou um ex-morador de favela. Aliás, eu não tenho nada contra a favela em si nem as pessoas, tá? Não é pensamento elitista, mas, de fato, quando você ganhar dinheiro, você vai querer sair daí, se você está assistindo, né? Você já não quer. E aí, cara, quando você diz assim, essa é a vida, você adota um pensamento conformista e o seu cérebro, ele comanda o seu corpo. Você vai agir sempre como conformista. Sim. Agora, quando você fala assim, eu não aceito isso, existe alguma coisa fora daqui. Talvez eu não veja, mas eu acredito. Eu vou descobrir. Aí você começa a se movimentar para sair daquele ambiente. Estou dando aqui um exemplo aleatório, mas poderia ser diversas outras coisas. Você começa a querer descobrir um mundo fora dali, da onde você... Ou seja, o seu pensamento comandou o seu corpo. Essa é a tal da atitude mental positiva. Atitude mental positiva. Agora, quando você adota um pensamento negativo e fala assim, não, cara, eu não vou crescer. Isso é balela. Isso que esses caras falam na internet aí é só para ganhar dinheiro. Esses caras já nasceram ricos. Você quer ver uma coisa? O nosso Facebook, a gente está dentro da mesma bolha ali. Tem muita gente que fala assim, cara, colocam prints de pessoas que falam sobre dinheiro na internet, fala assim, cara, como ser rico, isso aqui lá, e o cara explica ali alguns princípios, aí o cara nem assistiu o vídeo, coloca o print e fala assim, é fácil, é só ter herança. Mas herança é uma das formas de você ser rico. Existem diversas outras. Vou falar sobre isso. Legal. Grava aí, então. Então, quando você começa a mudar a forma como você pensa, você começa a mudar a forma de agir. Então, por exemplo, você tem uma coisa que eu me ensino para os meus alunos, tem gente que fala assim, é muito místico. Eu falo, cara, é só não fazer. Mas daqui a um tempo você vai ver se vai fazer diferença ou não. Por exemplo, eu participei de alguns podcasts antes de ter esse nosso. Né? E sempre, antes de ir para os podcasts, eu ficava no sofá da minha sala treinando. O Rei Bianchi falou sobre isso, você lembra? Na live dele ele falou sobre isso. E antes de ir pro The Noite, pro Jô, ele ficava na sala dele, pegava o violão e ele imaginava o Jô fazendo pergunta. Sim. Eu faço isso. Por quê? Eu estou condicionando o meu cérebro a um ambiente que eu vou estar. Então, mesmo que você não esteja, por exemplo, sendo convidado, né? Que nem uma vez eu falei isso pro meu sócio, ele falou assim, mano, não sei se isso vai acontecer. Eu falei assim, mano, eu vou nos maiores podcasts do Brasil. Entendeu? Para ser entrevistado, os meus livros. Quando você faz esse tipo de coisa, você está mandando uma informação pro seu cérebro, pro seu consciente,
E quando... Aqui tá a chave. Aí o nego fala assim, cara, não, esse negócio de letração é balela. Aqui tá a chave. Mas quando você tem a informação e o seu sentimento, ele entra em sintonia com o seu pensamento, é quando você, de fato, começa a fazer as coisas acontecerem. Caramba, que bonito. Entendeu? Quando o pessoal explica isso, explicam da forma... falam sobre física quântica e etc. E complica, porque muita gente não vai conseguir pegar. Mas quando você tem um pensamento aliado a um sentimento, você vai começar a mudar a forma como você age, a forma como você se comporta, etc. Por exemplo, se o seu objetivo é ser rico, e você fala mal dos ricos porque na sua família todo mundo fala que os ricos roubam e etc. Tem muito rico que rouba. É a grande verdade. Por exemplo, tem muito político que enriquece roubando. Mas existe só gente que enriquece roubando? Não. Eu conheço várias pessoas que, cara, foram as primeiras pessoas que ficaram ricas na família deles e não roubaram, não praticam usura, que é condenado pela Bíblia. São pessoas honestas. Aliás, entra a questão do empresário. O que o empresário faz? Ele cria um processo para escalar as vendas. Perfeito. Então, por exemplo, eu decidi, sei lá, fabricar caneca. Se eu vender uma caneca, eu vendo a R$20. Mas se eu vender 200 canecas, né, eu vou ganhar muito mais. E se eu produzir 2.000 canecas? É isso que o empresário faz. Perfeito. Entendeu? Aí ele vai buscando recursos, vai contratando mais gente, vai investindo. Às vezes ele perde 10, 20 anos para conseguir ter, de repente, um retorno daquilo. Para muita gente não faz sentido. Tem até aquela história do cara que estava pescando, né? Aí fala, por que você não contrata mais gente para pescar para você? Porque daqui a um tempo você vai... Não, mas eu já faço isso, já tenho uma cabaninha. Então... Cara, se é o seu objetivo, tá tudo bem. Mas o empresário, ele corre risco. Ele assume um risco que poucas pessoas estão dispostas a assumir. Então, cara, tem muita gente que nunca abriu uma merda de um CNPJ e quer ensinar um empresário e falar que o empresário tá ali para só ganhar dinheiro. Não é. Não é. Quantos empregos que ele gera? Pois é. Não é caridade. Não é caridade. A pessoa tá vendendo a hora dela em troca de um salário. Ou seja, tem uma negociação ali. Tem empresário que é filha da mãe? Tem, mano. Tem muito nego safado em qualquer lugar da sociedade. Mas isso é em todo canto. Na igreja, onde você for. Tá? Mas tem muita gente honesta também. Por quê? As coisas funcionam dentro de uma lógica econômica. Então, assim, fechando, quando você pensa como empresário, você abre um CNPJ, você começa a gerar nota, você começa a pensar em botar pessoas para trabalhar para você, você começa a se tornar uma pessoa de negócio. Mas eu não quero, eu quero ser um artista. Beleza, você se porta como um bom artista? Então. Você se veste como um? Você pensa como um... eu quero ser... um artista que tem mentalidade de empresário fatura mais. É isso aí, também. A gente tem aí a questão é... Não, rapidinho. Cara, quer ver um grande caso? Não ouço e não suporto a pessoa, Anitta. Mas é uma grande empresária. Ninguém pode dizer que não, velho. Desculpa ela construiu a carreira dela. Sim. Entendeu? Tem vários outros casos. Então, assim, o que você tem de resultado é porque, assim, pensa no seguinte, um cara que, por exemplo, tá no lixão, você chegar pra ele e falar assim, mano, tem pensamento positivo. Não tem sentido, tem? Não tem sentido. Porque o cara tá ali naquele meio e fala assim, mano, você tá de sacanagem comigo, não tá não? Sai daqui, vai até te dar um soco, e com razão. Mas quando a gente fala esse tipo de coisa, você precisa ter uma mudança de pensamento, é pra gente que tem, de repente, o mínimo do básico. Chegasse pra mim lá na roça, quando eu era agricultor, e falasse, você tem que ter pensamento positivo. Eu ia dar uma facada no cara. Sai daqui, sai. Mas olha que interessante, eu vou pegar esse gancho da roça pra falar de outra coisa. Sim. O que é essa tal da atitude mental positiva ou de mentalidade que estamos falando? Veja, Napoleão Hill escreveu esse livro, Atitude Mental Positiva, né? E assim, pelo menos da parte de mentalidade, o Napoleão é uma das grandes referências. E aí ele diz o seguinte... que às vezes você está passando por uma onda de azar, uma onda de dificuldades, mas ela revela a sua maior oportunidade. Então quando a gente fala pensar positivo, não é as coisas vão melhorar sem você fazer merda nenhuma, não é isso. Tem que agir também. Não é isso, você precisa agir. Mas a atitude mental positiva faz com que você procure a oportunidade no momento difícil. E aí vem a história daquele cara que você usou para fazer uma carta de vendas, né? Que era um homem deficiente físico. Né? Conta essa história aí. Milo Jones. Cara, ele era um cara que tinha uma fazenda nos Estados Unidos, tá? A gente às vezes fala fazenda no Brasil, não, fazendeiro. Nos Estados Unidos é muito comum ter uma propriedade rural, um rancho, uma chácara. E às vezes, né, isso é traduzido pra gente como fazenda. Então ele tinha uma propriedade rural, como eu tenho hoje, né? Tinha muita terra improdutiva lá.
E ele cuidava ali da hortinha dele, dos bichos dele, etc. E um dia ele pegou uma doença, cara. Pegou uma doença, uma paralisia, uma doença rara. E ele já era um homem adulto. E ele ficou, cara, sem os movimentos. Ele só falava. Caramba. Não mexia nada da cabeça aos pés. Teve que depender da família dele. Em cima de uma cama, o que ele teve? Tempo. Entendeu? Aí ele começou... A vida contemplativa, que a gente fala, a vida intelectual, Sim. né? Ele começou a ter tempo. E aí, ele, dentro da cabeça dele, sem poder escrever, né? Eu acho que se acontecesse comigo, eu acho que a pior coisa é não poder escrever, né? Sim. Eu vivo de escrever. Mas ele, dentro da cabeça dele, ele criou um plano. Ele falou assim, pô, ele conhecia a terra dele como ninguém. Eu tenho aqui X metros de terra. Ele reuniu a família dele um dia e falou assim, olha só, nós temos terra aqui suficiente para plantar milho. E também temos terra suficiente para cuidar de porco. Né? De ter uma grande manada, não sei se assim fala, de porcos. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai criar 3 áreas. Uma área para plantar o milho, outra para criar os porcos e outra para produzir salsichas. Então, com os milhos, a gente alimenta os porcos. Quando chegar no tempo certo, a gente abate os porcos e fabrica salsicha. Que era uma maneira de escalar mais. De escalar. Ou seja, em cima de uma cama, ele criou esse plano. Milo Jones, ele teve uma atitude mental positiva. Ele poderia ser derrotista. Assim, cara, eu tô aqui, na merda. Entrar não posso andar, entrar em depressão e etc. E ele decidiu, cara. E ele, em cima da cama, ele administrou isso. Ele falou, você faz isso, e etc. E, cara, eles criaram, se tornou uma grande marca de salsichas dos Estados Unidos que existe até hoje. E aí uma coisa que é interessante, eu vou já emendar nisso aqui, aí eu passo a palavra para você de novo. A gente tem o Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista, né? Ele fala sobre isso. O Dr. Joe Dispenza, ele tem um trabalho também mais voltado para a mística e tal. Só que ele é um cientista. Ele explica que o nosso cérebro ele é equipado com 2 dispositivos. Um é chamado de modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência nada mais é do que quando você está diante de um predador, um perigo e etc., a sua tendência é se proteger. Ele dá até o exemplo de um cervo. O cervo está ali, né, comendo, né, o seu matinho ali na floresta e de repente ele escuta um barulho numa moita. Ele imediatamente liga o estado de alerta dele, ou seja, o modo de sobrevivência. E ele percebe que é um predador e sai correndo. Corre. Quando ele desvia do predador, ele volta a comer o matinho dele normalmente. Ele ligou e desligou o modo de sobrevivência. Nós, seres humanos, somos animais. Você deve ter aprendido na escola que nós somos animais racionais. E como mamíferos, também temos o nosso modo de sobrevivência. Mas com uma diferença. Né? Em termos evolutivos, né, se você for ir pela teoria de Darwin, nós evoluímos ao ponto, né, de conseguir manter o modo de sobrevivência ligado, mesmo quando não precisamos. Caramba. Então, muitas vezes, a gente está diante de um problema que nos faz ligar o modo de alerta. E quando o modo de sobrevivência ele é acionado no nosso cérebro, isso gera uma cadeia de estresse, libera substâncias e etc. E isso é para nos proteger, se a gente precisar correr, etc. Mas a gente mantém esse modo de sobrevivência ligado mais tempo do que deveria. E com isso, a gente não cria soluções. A gente não ativa o segundo modo, que é o modo criativo, ou criacional. Né? O modo criacional nada mais é do que você pensar em soluções, usar a sua própria criatividade para sair de uma situação difícil. A humanidade, cara, chegou onde chegou porque teve homens lá atrás que criaram a escova de dentes, outros que inventaram a roda, que ninguém sabe quem foi. Ou seja, pensaram em soluções criativas para facilitar a nossa vida e nos livrar de problemas. Todo ser humano tem esses 2 dispositivos. E o que a maioria das pessoas fazem é ligar o modo de sobrevivência, porque ninguém disse para elas que elas têm um outro modo. E nem o modo de sobrevivência elas sabem que tem. Então o cara que trabalha a vida inteira somente para ganhar um saláriozinho no final do mês, já disse para você, se o seu objetivo é esse, você se contenta com pouco, eu não vou te julgar. Mas você às vezes está desperdiçando um puta de um talento, um grande potencial, porque você está no modo de sobrevivência. Eu vou julgar. Você pode, você é mentor. Eu vou julgar. E aí tem outra questão, o modo criativo. Todas as soluções que a gente cria na nossa vida é porque nós acionamos o modo criativo. E aí, cara, atrelado, eu já vou entrar aqui numa frase filosófica, aí eu devolvo para você. Sêneca foi um filósofo estoico, ele dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muitas pessoas ficam dando corda para um problema que só existe na cabeça delas.
Ou até existe na realidade, mas é menor do que... É a tal da preocupação, né? Você se preocupa antes da coisa Isso, acontecer. exatamente. Então, assim, o que eu aprendi ao longo da minha vida, e não vou dizer pra você que eu estou imune. Às vezes, quando eu tô numa situação de estresse, eu tendo a manter o modo de sobrevivência ligado. Várias vezes. Só que eu me policio. E falo assim, não, cara, eu preciso... Por isso que hoje o Pedro fala assim, cara, não sei se você sabe, tá? Mas a maioria dos empresários tem dívidas, tem problemas, tem desafios, tem dificuldades. Hoje, pergunta o Pedro se eu sofro quando eu tô diante de um desafio. Eu assumo responsabilidade, Sim. mas eu sempre falo, Pedro, cara, isso vai se resolver. Nós vamos focar aqui nos nossos negócios, etc. A gente vai focar no modo criativo. Modo criativo. Pensar em soluções. E as coisas acontecem. Inclusive, às vezes você tem que fazer isso. Tem até uma copywriter que pediu consultoria pra gente uma vez que passou por isso. Às vezes, acontece algum problema na sua empresa, você perde funcionário, alguma crise do governo, enfim, muitas coisas podem acontecer e deixar a sua empresa em risco ou a sua própria carreira em risco. E aí, nesse momento, surgem as dívidas. O que deve ser feito nesse momento? Você tem que desativar o modo sobrevivência, ligar o modo criativo e agir com sabedoria. Por quê? Vamos lá, eu tenho pouca grana. Eu pago todas as dívidas ou não? O que eu recomendo? A gente pegou mentorado assim, existem dívidas que não dá para esperar. Existem situações que não dá para esperar. Pô, precisa pagar a energia, a internet, que você trabalha com isso. É o básico. Né? O básico ali, beleza. Aquilo você paga. Agora, uma outra coisa, sei lá, eu tô devendo o banco. Ah, se fuder. Espera, meu. Pega a grana que você tem e vai investir em alguma coisa para você fazer o dinheiro para pagar o banco depois. Isso aí. Entendeu? Às vezes é melhor. O máximo que vai acontecer é sujar teu nome e você ficar sem crédito. Mas para quem veio da pobreza, cara, isso é muito comum. Ah, vai sujar. Minha mãe fala assim: vai sujar seu nome. Não botando na boca do sapo, tá de boa. Se botar também, a gente tira, repreende. A gente reza e tá tudo certo. Entende? Então, cara, é isso aí. É você pensar na solução. A gente tem vários casos ao longo da humanidade, a história da humanidade, de pessoas que cara, cagaram pro problema. Sim. Fala assim, mano, eu vou pensar na solução. Entendeu? E que se lasque. Então, a mentalidade parte disso aí. É a forma como você pensa. Agora, a grande verdade a gente não aprende isso na escola. Assim, a religião faz um bom papel, principalmente a religião cristã. Né? Faz um bom papel nesse sentido. Então, você aprende a ter fé. Inclusive, era um dos princípios que o Napoleão ensinava. Né? Você precisa ter fé. Fazer a prece. Quando você ora, você está mandando uma resposta positiva para o seu cérebro. Mas que você não saiba. E está pensando em quem? Em Deus, no Criador. Então, a religião tem um bom papel, mas boa parte das igrejas, também fazendo a parte crítica, também não ensina isso. E em casa você também não tem exemplo, porque os seus pais não aprenderam, porque os avós deles não ensinaram para eles, porque os avós não tinham, e é um ciclo. Você precisa quebrar esse ciclo. Perfeito. É por isso que a internet hoje tem um grande trabalho. Ao mesmo tempo que tem um monte de merda, né, que um monte de vídeo bobo que aparece para você, ridículo, e que está ali para te emborrecer, você tem um acesso à informação. E você precisa transformar essa informação em conhecimento. Aliás, a nossa mentoria ela é baseada na pirâmide do conhecimento. Imagina uma pirâmide, na base da pirâmide tem dados. A internet ela é feita de dados. Os vídeos que a gente está gerando aqui é uma série de bits que formam dados. Né? O vídeo que a gente está gravando. Em cima dos dados a gente tem as informações, que é uma reunião de dados. A gente tem várias informações soltas. Então quando você tem coisa no Google, no YouTube, no Facebook, são várias informações. Para você formar um conhecimento, que é a próxima parte da pirâmide, essas informações precisam estar organizadas. Muito tempo eu usei esse gancho para vender os meus produtos, os meus cursos, os meus livros. É uma informação organizada. O livro nada mais é do que uma informação organizada para você. Perfeito. Um determinado número de páginas, capítulos, tópicos, para que você forme o seu conhecimento. Isso é conhecimento. E acima do conhecimento a gente tem a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento que foi maturado. Imagina você botar o seu conhecimento no forno, né, ele está cru, e você espera ele ficar assadinho. É isso aí. Então você precisa de um tempo para ter sabedoria e saber como usar essa informação nos determinados desafios que você tem. A nossa mentoria, a maioria das mentorias do mercado, focam em dados e informações. Perfeito. Por mais que o cara fale assim, eu vou te acompanhar, etc., ele te entrega mais informação, você fica com mais excesso de informação e não resolve o problema que você tem. A nossa mentoria foca em quê? Informação e sabedoria. É claro que o Pedro, de 23 anos, o Paulo, de 34,
de repente não vai te passar a sabedoria, mas a gente vai te dar o caminho para obtê-la. Sim. Entendeu? E às vezes isso que a sabedoria, mentor faz, o mestre faz. Às vezes a sabedoria ela vem da experiência. Sim, é experiência. Assim, eu sei que eu vou ser sincero sobre isso. Algumas pessoas se assustam, falam: "Poxa, fazer uma mentoria com o Pedro, que tem 23 anos. Pô, o que ele tem para ensinar? O que ele vai ensinar?" Mas veja, apesar de tudo isso, eu passei por experiências. Sim, sim. Experiência você adquire quando você leva muita pancada. Né? Então, assim, você conhece a história, você me acompanhou. Sim. Eu não parei de tentar. Eu sempre continuei tentando, eu fiz muitas coisas no mercado. Eu sei o que dá certo, eu sei o que dá errado, porque eu fiz. Entende? E o pouco que você sabe, às vezes, é muito para quem não sabe nada. É isso aí. Entende? Mas eu já aprendi bastante coisa. E são essas coisas de experiência da carreira que nós vamos passar para você. Entende? Inclusive, eu quero voltar nesse assunto já já. Vai falar? A gente ainda tá na mentalidade, né? Qual o próximo tópico? O que a gente precisa passar pra galera? Cara, eu quero entrar nisso aqui. Não sei se você vai querer falar disso agora. Profissionalismo. Lembra que eu falei pra você que desde o começo eu sempre pensei em ser empresário, em ser um homem de negócio? Eu criei um negócio em torno... Na verdade, eu nem me importava com o termo empresário, né? E nem achava que eu deveria ser um empresário. Eu sei que, na minha cabeça, eu precisava criar um sistema, e esse sistema era um negócio. Né? E uma outra coisa que eu sempre comecei a fazer é trabalhar a minha marca, o meu branding. Cara, o copywriter que não sabe vender a si mesmo, tem algum problema aí, cara. É um problema grave. Eu bato isso na tecla com os meus alunos. O cara é copywriter e nunca escreveu um texto vendendo o seu próprio serviço. Mano, você tá errando no básico. Porque aí vem até aquela questão, né? Como é que você é um copywriter, gera milhões para seus clientes, mas não consegue se vender? Né? Vender o próprio serviço. Exatamente. Eu lembro, cara, que eu tinha um dos meus objetivos era trabalhar com Pedro Quintanilha. Eu fui funcionário dele por um ano. Eu queria trabalhar com ele porque ele era uma grande referência para mim. E na época, foi quando ele foi selecionado pelo Flávio Augusto para ser um dos 10 mentorados. Não sei se você conhece essa história, né? Ele foi mentorado pelo Flávio Augusto. E quando o Flávio Augusto apresentou ele ao vivo, eu tava vendo, cara, no YouTube. Falou assim, ele vem lá de Cabo Frio. Ele era da minha cidade, eu não sabia. E ele era uma influência para mim. Ele tava ali. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar com esse cara. Mas, ao mesmo tempo, eu tava ali prestando serviço de freelance. Eu lembro, cara, que eu não tinha, ainda não tenho, conhecimento de programação. Eu não sei botar um site no ar. Se eu quiser aprender, eu aprendo. Eu sempre contratei pessoas para fazer, mas eu criei um blog no wordpress.com, né? Que é uma plataforma de programação aberta. E criei, e fiz com que aquele blog parecesse o mais profissional possível. E eu lembro que quando eu consegui me aproximar do Pedro, ele e o Dudu, né? Você lembra do Dudu? Você conheceu ele? Eles olharam pro meu site e falaram assim, cara, esse cara é profissa. Tava ali uma página sobre, né? Eu falando, não, eu sou um redator e etc. Eu preparo o seu texto para vender na internet e etc. Isso lá em 2013. Ou seja, eu sempre me profissionalizei. O primeiro dinheiro que eu consegui com redação, eu paguei um fotógrafo amigo meu para fazer umas fotos profissionais. Eu tenho uma foto até hoje no Facebook, eu magrinho, né, com uma falha no cabelo aqui, de óculos e tal, com uma roupa social. Fiz fotos profissionais. Então tem muita gente que, cara, quer ganhar vida como copywriter e o cara não se profissionaliza. Ele não se porta como um profissional. E quando você faz isso, você está jogando uma informação para o mundo, para o universo, para Deus e etc. De que você, cara, na verdade, você quer uma coisa e você está agindo e fazendo coisas diferentes daquilo. Então, se você não escreve um texto para se vender, se você não se profissionaliza, se você não se veste bem, se você não vai para eventos, que é uma coisa que a gente sempre aconselha. Sim. Se você não está no meio ali, como que você quer ter sucesso assim? Não faz sentido algum. Você está agindo de forma incongruente com aquilo que você está buscando. É incoerente, né? E assim, ainda sobre esse assunto, é importante você ter seu site. É importante você produzir conteúdo, né? Você aparecer. Porém, aqui, às vezes a gente até discorda de algumas coisas, mas é importante você ter um pouco. Não tem problema, se a gente brigar aqui na gravação, dá até audiência. Dá audiência. Não, mas realmente, tem algumas coisas, por exemplo, eu não tenho site. Mas por que eu não tenho site? Porque a fonte de atração de clientes hoje vem do Paulo Macedo. Então, não fiz. Tem o da agência que tiramos do ar porque estamos refazendo. Sim. Né? Mas eu nunca fiz um site no meu nome. Outra coisa, e aí é algo que, quando eu converso com alguns outros alunos, eles concordam, acabam entendendo. Veja, muito se propagou no mercado digital que o copywriter, para ter cliente, ele tem que produzir conteúdo, certo? Beleza, faz sentido.
Mas qual é o problema? E nós falamos disso essa semana. Se o copywriter começa a produzir conteúdo ensinando como fazer uma headline, como escrever um lead, ele só vai atrair outros copywriters. Aí depois o copy chega em mim e fala na mentoria, pô, Pedro, eu não tô conseguindo cliente, mas eu produzo tanto conteúdo. É óbvio, Jaguara. Você produz conteúdo para outros copywriters. Ureia, tá vendo? Igual diz meus colegas. É ureia. Porra, você tá lá, em vez de você produzir conteúdo para o seu público de empresários, de especialistas, de clínicas de estética, de contabilidade, sei lá qual é o teu público. Em vez de você produzir conteúdo para atrair esse público, você está produzindo conteúdo para atrair outros copywriters. Entende? Aí você vai atrair isso. Ah, mas o Paulo Macedo produz conteúdo para outros copywriters. É óbvio, ele é um professor de copywriters. Entende? Mas e você, Pedro? Você produz conteúdo? Não. Tá produzindo aqui, caramba. Agora sim. Agora sim, mas por muito tempo eu não ficava... Não tem blog, essas coisas. Eu não tinha um blog, não ficava produzindo texto no meu Instagram. Até postava alguns, mas parava. Por quê? Aqui que tá o porém. Um dos conceitos do marketing de conteúdo que eu aprendi com o Rafael Reis, seu mentor e minha referência, né? Não fui mentorado por ele ainda. Mas o Rafael Reis ensina que você deve produzir o conteúdo onde o seu público está. E onde eu encontrei o meu público, meus clientes? Em eventos. Então pode reparar, quando eu vou para um evento de marketing, eu escolho o evento que eu não vou em qualquer evento. Eu vou em evento que o meu público está. Por exemplo, eu não sou nada contra eventos de copyright, inclusive a gente faz também. Sim. Né? E é muito bacana para você conhecer copyrights, para você aprender. Mas se você quer cliente, por que raios, Jaguara? Tu vai num curso ou num evento de copy. Se você quer cliente, lá só vai ter copywriters. Sim. Então é muito óbvio. Você não vai, talvez até feche cliente, mas a chance é mínima. Agora imagina que se você quer criar uma agência de clínica de estética, vai num evento de estética, que você vai ser o único copywriter. Empresários de estética. Então, se chega lá no evento, só tem dono de clínica. E você é o único copywriter que tá ali prospectando. Copywriter. Ou então olha o Oceano Azul. Ou então você tá lá no grupo do Facebook do Copywriting Brasil produzindo conteúdo. Isso é legal, é bacana. Mas é difícil você fechar clientes. Agora, se você entra em um grupo de empresários, de negócios, produz conteúdo lá, é diferente. Por exemplo, você vai na associação comercial, já fiz isso. Eu ia no BNI da minha cidade, você só vai ter empresários lá. Entende? Então, quando eu vou em evento, eu vou e arrumo um jeito de fazer network com aqueles donos de empresa. Né? Em um dos eventos estava eu lá, que loucura, né? Eu oferecendo copy pro Pedro Sobral. Aí o Macedo olhou para mim e falou, isso não. Pô, oferecendo copy pro Pedro Sobral, ele já tem copyrights. Mas e se ele não tivesse naquele momento? Às vezes até pela atitude, né? Então, e se ele não... cara. E se ele não tivesse se ele tivesse demitido o head de copy dele? Pô, esse menino é diferente. Então, assim, eu oferto. E aí é lá que eu mostro o meu conteúdo. Na conversa, na negociação. É na mesa ali, quando eu tô tomando um café, quando eu tô almoçando com os empresários. Ali eu compartilho meus conteúdos, ali eu mostro o meu conteúdo, mas eu apareço, eu não me escondo. Eu vou nos eventos, entende? Eu vou nos masterminds, eu vou nos eventos que eu posso, assim. Então... Ou seja, ele não é uma celebridade, né, como muitos estão na internet hoje aparecendo e etc. Mas ele aparece, as pessoas lembram dele. Né? Inclusive, o próprio Brajão, que você me contou, você conheceu ele num evento, aí depois o Pedro foi em outro evento e o Brajão falou, mano, eu lembro de tu e tal. Olha só que interessante, você está sendo visto. Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, cara, o Pedro é introspectivo, muito mais do que eu. Muito. O pessoal não sabe disso, o pessoal acha que é mentira. Eu já sou mais expansivo, eu gosto de comunicar e etc, né? Tem até um negócio interessante, né? Que uma vez eu tava com esse óculos aqui, a gente tava no metrô, que São Paulo eu não gosto de dirigir, né? Então a gente tava no metrô, indo para um evento, aí eu tava com esse óculos aqui, a gente tava falando, e o Pedro falou assim, não, mano, você é um sanguíneo. Eu falei, não sou, mano. E tal. Aí ele, cara, sanguíneo gosta de se aparecer. Aí a gente já tinha visto um cara, que o cara tava de terno verde, ouvindo fone e dançando no metrô. Aí o Pedro, lá, a gente vê um sanguíneo de longe, né? Aí eu falei assim, mano, mas eu não sou assim não. Ele, mano, você tá com óculos vermelho, velho. Cara, você tá de óculos vermelho, como é que você não é sanguíneo? Igual o Brajão. O Brajão me chama de excêntrico por causa do estilo, né? Ele vai com tênis rosa, ele vai florido. Pro evento com um tênis rosa, florido. Falei, pô, pegou... Reconhece o sanguíneo assim de longe. Sanguíneo. Então, veja, mas ele lembrou de mim. É, isso aí. Mas qual é o lance? Você pode ser uma pessoa introspectiva, mas você quer
Um exemplo de copywriter introspectivo que criou um negócio e se tornou milionário? O Henrique Carvalho. O Henrique Carvalho, ele é tímido. Eu já tive... gente boa demais, inteligentíssimo. Os caras mais inteligentes do mercado digital. Mas ele é tímido, ele não gosta nem de falar. Quando ele vai nos eventos. Para ele, ele mesmo fala isso. Cara, para mim é uma tortura estar aqui. Só que ele criou um sistema. Ele contratou pessoas, sabe? É um cara bonito, inteligente, rico, introspectivo. Ou seja... Vou citar outro. Pode O citar. Gustavo Ferreira. Também. O Gustavo Ferreira vendeu mais de 100 mil livros sem ter um Instagram, cara. Ele criou o Instagram Ele porque criou o eu Instagram, perturbei ele. Paulo Vai lá, Macedo mano. ficou perturbando, e esse ano ele criou o Instagram, mandou lá, e pessoal, fiz meu Instagram agora. Né? O E cara vende não muito. aparecia. É um dos caras que mais vende livro de De todo esse tempo, ó, foi muito engraçado. Que eu tava conversando com ele, e você tava junto, falou, você conhece o Pablo Marçal? Ele, quem? Você conhece o Thiago Não conhece, Finch? não Ele, conhece. Quem é Thiago As Finch? maiores celebridades da internet ele não sabe Os quem cara é. bombando no Instagram, ele não conhece. É E, um, mano, que vida grande- maneira que ele tem. Porque, cara, ele vive fora do sistema. Pra velho. mim, ele é um dos caras que eu mais admiro, de Então. verdade. Então, então tem caminho pra você. Você só precisa saber quais são os canais de aquisição e etc. Saber... As pessoas precisam lembrar de você de alguma forma, nem que seja o teu nome. Cara, eu contratei um cara uma vez, cara, que era, sei lá, Joana. Joana escreve muito bem. Muito bem. Ela tem Instagram? Tem um Instagram ali, ela não posta muito conteúdo não, mas contrata. Ou seja, alguém lembrou de você. É isso que você precisa fazer. Bom, Network. qual o vale próximo mais que tópico dinheiro. aí? A gente falou de mentalidade, falou de profissionalismo. Agora, nós precisamos falar sobre os conselhos valiosos para quem deseja crescer e ganhar mais. Eu quero falar disso. Beleza. Cara, eu acho que a gente pode inverter a ordem. Eu queria falar dos modelos. Aí dentro dos modelos, de repente, a gente aconselha ou depois. Eu acho que antes eu preciso falar disso. Então tá. E vai a lá. gente fala Tá dessa contigo. questão, que é o seguinte. Veja bem. Nosso querido Napoleão Hill tem um livro chamado Quem Pensa Enriquece. E eu ficava me perguntando, quem pensa em quê? Em que os ricos pensam para ganhar dinheiro? E aí eu até citei isso aqui, mas lembra que certo dia nós fomos jantar, né, com vários Lembro. empresários, o Dudu tava lá, o sócio do Pedro Quintanilha, é Dudu o nome, né? Sim. Então, sócio do Pedro Quintanilha. Tinha uma galera, empresário. E eu fui perguntar pra ele, como é que vocês fizeram o primeiro milhão? Fiz várias perguntas pra tentar descobrir em que eles pensavam. E eu descobri, Paulo. Eu descobri o segredo desses milionários. Uhum. O segredo do pessoal ganhar tanto dinheiro e o segredo dos copywriters ganharem também. É o seguinte. Todo rico, pelo menos toda pessoa empresária, ela sempre está pensando em escala. Sim. Quando ele está pensando no problema da equipe de vendas, ele está tentando resolver aquilo para escalar. Quando ele está pensando no produto, ele está pensando em escalar. Vender mais é isso, é escala. E olha que curioso, só tem 2 tipos de escala, sabia? Só tem 2 tipos de escala. Conta aí. Ou você escala vendendo algo barato para muitas pessoas, ou vendendo algo caro para poucas pessoas, que é assim que funciona. Então eu até costumo brincar, e eu vou citar 2 pessoas que eu admiro muito. Mas veja, o Sandro San tá certo ensinando a vender high ticket? Tá, claro que tá. Ele tá ensinando você a vender algo caro para poucas pessoas, que não é todo mundo que tem grana para pagar um high ticket. Mas o Nathanael Oliveira, ele tá certo de ensinar a vender o low ticket? Tá certo também. Porque em ambos os casos, você consegue chegar a um faturamento elevado. Vendendo no low ticket, você vai vender muito. Aí tem os prós e contras de cada modelo de negócio. Para você vender um high ticket, você tem que melhorar o branding, você tem que investir. O low ticket não, mas, no entanto, você precisa vender muito para ter muito dinheiro, né? Então, assim, escalando vendendo algo barato para muitas pessoas dá certo. Escalar vendendo algo caro para poucas pessoas também dá certo. E aí eu conto um exemplo, que é o da Bic e o da Lamborghini. Quanto custa uma caneta Bic? R$2. Aí pensa só. Eu ia falar 50 centavos, mas isso era na minha época de escola. Na sua época. Tem uma colega minha de Manaus que ela disse que lá é R$7 uma caneta. Caramba. Pra você ver. Então vê, é uma caneta Bic, R$2, digamos aí. R$1, R$2. Só que aí, vamos pensar com a cabeça de empresário. Você está vendendo por R$2, mas teve o custo dos plásticos ali, o custo de produção, o custo dos funcionários, o custo de estoque, o custo de frete, o custo de armazenamento, tudo isso aí. O lucro da Bic é um lucro minúsculo, de centavos. Centavos. Entende? É um lucro pequeno.
Olhando desse jeito, vale a pena vender caneta? Não, não vale. Só vale a pena se tiver escala. Isso aí. Se você pesquisar, no ano passado a Bic vendeu mais de 1 bilhão de canetas. Aí você vê uma empresa bilionária. E aí vem a estratégia de empresário, porque eles não Foi do venderam... Bolsonaro, hein? É. Bolsonaro foi o garoto propaganda. Capaz, hein? Só que eles não venderam apenas caneta. Quando você compra uma caneta, você quer uma borracha da Bic, você quer um caderno, quer o upsell, né? Você quer um caderno, Corretivo. um corretivo. Às vezes, a própria empresa Bic compra outras empresas, que às vezes você não sabe que é dela, porque tá com outra marca, mas é dela. Dela. Então, Coca-Cola faz isso. a Coca-Cola faz isso, exatamente. É Então, a água ela- que você bebe, é a ela Coca-Cola. compra outros produtos e faz parte do grupo ali da Bic. Ela se tornou empresa bilionária, vendendo caneta com lucro de centavos. E a Lamborghini? A Lamborghini vende muito menos. Não vendeu 1 bilhão de canetas. Ela vendeu, se eu não me engano, no ano passado, mais de 7 mil Lamborghinis. Mas cada Lamborghini custa 1 milhão, 3 milhões. Então os caras também são bilionários, vendendo desses dois jeitos. E aí que tá o problema. A maldição de Claude Hopkins acontece até por isso na vida dos copywriters. O copywriter gera escala para o cliente, mas não gera escala para si mesmo. Sabe por quê? Porque o copywriter ele pensa assim: bom, vou trabalhar para um especialista, é um modelo 1. Vou trabalhar para um especialista e vou ganhar porcentagem, 10%, 1%, 5%, não importa. Então, se o cara vender muito, eu ganho comissão, eu também vou ganhar muito. Só que o que acontece se você trabalha para um cliente ali dedicado e esse cliente te demitir? Porque não existe segurança. Se esse cliente demitir, você está sem nada de novo. E outro problema de quem trabalha com comissão: quando é que vai acontecer o próximo lançamento? Daqui a 3 meses? Daqui a 4 meses? Então você ganha... 6 meses, às vezes. Então você ganha 50 mil de comissão no primeiro mês, mas só vai ganhar de novo daqui a 6 meses. E sem certeza, que pode ser que o lançamento flop, né? O lançamento dê errado. Então assim, é muito arriscado, arriscado pra caralho. Você trabalhar só com porcentagem, cara. É doideira, sabe? Outra coisa. Você ri, né, vacilo? Outra coisa. Tem pessoas, por outro lado, que decidem trabalhar para uma agência ganhando porcentagem. Por quê? Pelo menos você mantém um ciclo de lançamento. Só que dentro de uma agência, às vezes você não pode delegar a função. E aí é você quem tem que fazer todas as copies. Vai receber porcentagem todos os meses? Vai, mas você vai trabalhar igual um condenado. Daqui a pouco você não tem nem feriado mais. Isso é um segundo caso. Terceiro caso, da maioria dos copywriters trabalham assim. Eles decidem fazer um freela e pegam um cliente fixo. Ele fala, poxa, tá de boa. Então eu vou pegar mais um cliente. E ele pega o segundo cliente de copy. E aí ele tá lá atendendo 2 clientes, fala, já tô ganhando bem, tá ganhando valor fixo. Às vezes tá ganhando mais que muita gente da família, já tá comprando os negocinhos, tá diferente. Acho que dá pra pegar o terceiro Os vizinhos já estão falando que ele tá envolvido com tráfico. tá Todo mundo roubando. trabalha com digital, passa Tá por isso. roubando. Aí o Os pessoal... meus vizinhos lá, cara, eles ficam curiosos. Eu falo pro meu filho, não fala pra ninguém o que eu faço. Deixa os vizinhos, porque eu tô morando lá há 2 anos. E assim, os meus vizinhos ficam longe, né? Porque ali é propriedade rural e tal. A galera fica louca pra saber o que eu trabalho, porque os caras só tá em casa. Todo dia eu passo aqui e tá ele cuidando da plantinha. E aí, o copywriter tá lá atendendo 2 clientes e fala, acho que dá pra pegar o terceiro. Aí ele faz a cagada de pegar 3 clientes simultâneos. O que acontece? Bum! Do nada, o cara tá lá atendendo 3 clientes, mas tá trabalhando de madrugada, trabalhando no final de semana, trabalhando feriado, não sai e fala, não, mas eu vou ficar rico desse jeito, você não vai não. Desse jeito não. Aí tem gente que romantiza essa parada e fala, é a vida do copywriter trabalhando de madrugada. Não! Essa não é a vida do copywriter. Não pode ser assim. Não é desse jeito que funciona. Isso não é normal. Trabalha muito tempo de ganhar dinheiro, né? Cara, Verdade isso, então? quem ganha dinheiro é preguiçoso, né? Mas é verdade, cara. Por quê? Aí, nesse momento, ele faz o seguinte. Ele fala, não vou dar conta sozinho, vou contratar alguém. E aí ele contrata o Juninho, que é o copywriter júnior. Então, o copywriter tá lá atendendo 3 clientes e fala, vou contratar um copy júnior para me ajudar. Aí ele contrata um copywriter júnior. Só que o Juninho é tão cru, é tão iniciante, que ele não sabe fazer as paradas. Só que o copywriter contratou porque ele era barato. O que acontece? O copywriter júnior não consegue dar conta dos projetos. Pô, você tá descrevendo o filme da minha vida aí. Sobrecarrega... Passei muito por isso. Todo copywriter passa por isso, cara. Sobrecarrega o copywriter júnior, tem que reescrever as copies, que as copies vêm uma merda, sai ruim.
tem que reescrever, ele não dá conta, ele trabalha o dobro, né? O dono ali, o chefe, trabalha o dobro reescrevendo, os clientes começam a sentir aquela diferença, ele fica puto e aí acontece o seguinte, ele não sabe mais o que fazer, entra em desespero. Aí ele demite o Juninho, tadinho do Juninho, Perde os demite clientes. o Cop Júnior, perde os clientes e fala, copyright não dá dinheiro. É isso que A acontece. frustração. Aí vem a frustração, entende? Mas qual que é o problema? Isso tudo guru. Sabe por que não deu certo? Porque não pensou como empresário. Ele foi empurrado para agir como um empresário. Pensou em delegar, começou a escalar. Mas é um problema de escala. O cara não pensou em como escalar, ele não buscou as ferramentas necessárias. É por isso que na nossa mentoria Copy Mestre, você aprende a ser um copywriter mestre de verdade. Porque nessa mentoria, Paulo, você e eu nos juntamos para ensinar essas coisas. Como é que o copywriter escala a carreira? Porque tem gente por aí dizendo que vai ensinar você a conseguir clientes, mas nós fazemos diferente. Nós não vamos ensinar apenas a conseguir clientes. Nós vamos ensinar também você, copywriter, o que fazer com o cliente. E outra, como dar conta desses clientes simultâneos. Nós vamos ensinar a escalar. Por exemplo, olha que dica simples. Se você percebe que pode contratar alguém melhor do que você não tem problema em revisar mais copy. É coisa boba. Por quê? O pessoal fala, não, mas eu não tenho grana para contratar alguém melhor do que eu. Aí contrata o Copy Júnior, que não é bom no Mas momento. sabe qual é a lógica comum? Ah, O cara olha e fala assim, eu tenho que contratar alguém que sabe menos do que eu. É porque ele olha de cima para baixo pro cara. É, Não! A lógica é totalmente oposta. O empresário sabe disso. Steve Jobs falava isso. Steve Jobs só chegou onde chegou porque ele se cercou de gente melhor do que ele. Todo Ford. grande empresário sabe disso. Todas as empresas que me chamam, seja como consultor, você sabe, ano passado, as empresas brigaram para ter a mim como head de marketing, de head de copy. Inclusive, não tente me contratar, a não ser que você me pague 1 milhão. Não entro na empresa de ninguém, a não ser como consultor ou treinador. Né? Eu só trabalho para o meu negócio hoje. Você sabe disso. E, cara, o que eles me falavam era o seguinte, eu estou te contratando porque você é um head de copy e você entende de copy mais do que eu. Aí o cara ia pegava o gestor de tráfego também, que entendia mais do que o próprio empresário. perfeito. Essa é a mentalidade. Encontrar pessoas melhores. Se você não encontra alguém, forma alguém melhor. Essa é a mentalidade Sim. do empresário. Porque quando você encontra alguém melhor do que você, aquela pessoa vai, na verdade, ela que vai te corrigir. Que você está delegando. Você precisa de Exato. pessoas de confiança. Entende? Agora imagina que você, no mesmo cenário, você conseguiu os primeiros clientes e aí você decide contratar um copywriter que seja melhor do que você, uma equipe melhor do que você. Faz o orçamento primeiro, descobre quanto aquele cara quer e aí sim, na hora de fazer as propostas para os seus clientes, você vai jogar o seu lucro, a sua margem de lucro. Talvez a margem de lucro seja pequena, mas você vai ganhar na escala. Entende? Agora imagina você ter uma empresa autogerenciável, que se gerencia sozinho. Quem fala isso é o Marcelo Germano, né? Acho que é esse nome. Imagina, você ter uma empresa autogerenciável. Nós vamos te ensinar isso. A proposta da mentoria Copy Mestre é transformar você, copywriter, em um empresário em 6 meses. Porque é o tempo necessário. Talvez, eu não vou negar, tem gente que vai demorar um pouco mais, 1 ano. Tem gente que em 3 meses. Tem gente que já está tentando fazer isso. Essa mentoria é para você, copywriter júnior, copywriter sênior, copywriter empresário, porque não importa o nível que você esteja, nós vamos acelerar o seu negócio. Tem trilhas de implementação para cada nível. Para cada Né? nível. Então, assim, cara, eu sou um júnior. Né? Eu li teu livro, fiz um curso e agora eu estou precisando realmente alavancar minha carreira. Tem uma trilha de implementação para você lá. O que é essa trilha de implementação para vocês entenderem? A maioria, eu não gosto das mentorias do Brasil. Eu não gosto das mentorias do Brasil por quê? A maioria das mentorias vende encheção de linguiça. Sim. Você paga um dinheiro para o especialista, quando você chega lá na hora, o especialista faz encontros semanais, né, com a aula que ele criou 10 minutos antes de entrar ao vivo, no mesmo dia, sem preparação, sem método, fala um monte de baboseira e você fica lá, nossa, encantado, né? Porque você gastou um dinheiro, aí dá uma cegueira. O cara tá te ludibriando. O cara tá iludindo e só entrega aqueles conteúdos rasos e fingindo que é mentalidade. Nós decidimos fazer diferente. E essa é uma mentoria que nós criamos baseado em algo que nós aprendemos diretamente com o Todd Brown, americano, veio ao Brasil. Perguntei como funcionava o método de mentoria nos Estados Unidos. E ele ensinou. Qual que é a diferença?
o nosso foco nessa mentoria é o cliente, é o copywriter, é transformar ele em empresário. Então tem sim os encontros ao vivo, os encontros semanais que são preparados com qualidade, com método, mas isso é 10% da mentoria. Nós temos as trilhas de implementação gravada. Na trilha de implementação tem trilha de copywriting, então você já aprende a ser copy, trilha de aquisição de cliente, trilha de negociação, trilha de gestão de projeto, trilha de produtividade, trilha de venda, como você criar um sistema de vendas na sua empresa, na empresa dos seus clientes, trilha de gestão de negócios, trilha de gestão de pessoas, enfim, são várias trilhas para você pegar, copiar e aplicar e ter esse resultado, entende? Então, assim, nós chamamos essa trilha de implementação de a farmácia, né? Nós vamos descobrir qual é a doença que você tem no mundo do copy e vamos dizer, ó, o remédio é esse, vai lá, você não precisa estudar tudo. Você vai estudar só o que for necessário para o seu momento. Então, tem as trilhas de implementação. Fora isso, tem uma apostila que nós estamos criando. Sim. Nós vamos chamar de copy, nós vamos chamar de Copy Green. Vai virar um livro isso aí, hein? É o livro verde do copy? O livro verde do copy, será? QIFI nos patrocine. Aí, ó. A gente bota um kiwi na capa. Pois é, QIFI, quero patrocínio. Então, veja, você vai ter uma apostila. O livro vermelho era uma apostila, para você ver o nível da apostila. Então, uma apostila para você acompanhar de modo prático o que fazer. Pô, preciso pegar cliente, como eu escalo, qual modelo de negócio eu faço, entende? Então, veja, é uma mentoria muito completa, é uma mentoria que vai levar você para o próximo nível. E o que você pode fazer para conhecer ela? Eu vou liberar uma sessão estratégica comigo. Você vai preencher um formulário, depois você vai achar o link por aí, nós vamos deixar na descrição. Você vai clicar nessa página, você vai preencher o formulário. Eu vou ler esse formulário, as respostas, porque essa mentoria ela não é para qualquer pessoa, né? Ela serve para todos os níveis. Nem deve ser. Mas nós vamos escolher a dedo quem pode participar ou não, baseado nos nossos valores. Não estou falando de dinheiro, estou falando de valor humano. Nós vamos, baseado nos nossos valores, baseado no contexto, nós vamos escolher a dedo quem vai caminhar conosco, porque nós não queremos qualquer pessoa no grupo. Então, se você for escolhido, eu vou marcar uma reunião contigo. Nós vamos marcar essa reunião, eu vou conversar com você em 30 minutinhos, 1 hora. Já vou te passar uma estratégia de crescimento baseado no seu contexto e vou te explicar como funciona a mentoria. E aí, se fizer sentido para você também, você vai entrar nessa mentoria já vai ser acompanhado, já vai ter as trilhas de implementação. Beleza? Então, você clica aí no link, preenche o formulário e faz a sessão estratégica Vai ganhar comigo. uma sessão estratégica aí gratuita. Gratuita, cara. Maravilha. Pedro, agora que você apresentou a Copy Mestre, né, a gente já está aí com bastante tempo de episódio, eu acho que dá para a gente finalizar, então, com um bônus. Eu tinha colocado na pauta aqui da gente falar sobre 9 maneiras de você ganhar dinheiro como copywriter. Muito bom. E eu acho que isso aí vai dar um bom corte em produção. Seguinte. Quero saber. Existem 9 maneiras, né, que eu cataloguei ao longo do tempo. Isso aqui já mudou a vida de muitos alunos meus. Agora eu já sei para onde eu devo ir. Para você fazer dinheiro como copywriter. A maneira mais óbvia, vou começar com essa, Pedro, é freelancer. O cara aprende copy e fala assim, vou começar a oferecer os meus serviços como freelancer. É a maneira mais óbvia. Você dominou copy, já sabe quais são os entregáveis, sabe o que você pode produzir como copywriter, como redator, e começa a oferecer os seus serviços freelancers. Aí você vai lá para o Jet Ninjas, né, para o Orkana, nem sei se o Orkana existe, trabalhei muito lá pelo Orkana, e fica lá brigando com outros freelancers para conseguir trabalho. Tá? Dependendo da forma como você se posiciona e do marketing que você faz, você consegue ser um freelancer de luxo, que eu chamo, né? Você consegue ganhar bem, tá? Mas você tem um grande problema de escala. Fica difícil, porque um freelancer, ele não tem um processo tão bem estruturado quanto um empreendedor, por exemplo. O Seth Godin tem um artigo que eu li em 2015, cara, que mudou a minha vida. Ele fala da diferença do freelancer para o empreendedor. Ambos têm prós, ambos têm contra, Sim. Mas o freelancer está limitado nesse aspecto e está sempre brigando por um cliente novo. Mas às vezes para quem está começando é um bom, tá? A gente está dizendo que é ruim, não. Não existe caminho certo. Existe aquilo que a gente acredita que vai te levar mais longe, que é o que a gente prega na nossa mentoria, né? O segundo caminho é consultor. O consultor trabalha com conhecimento e sabedoria, que é o que a gente falou ali da pirâmide, né? Hoje, tanto o Pedro quanto eu, nós somos consultores de empresas. A gente presta consultorias individuais, em grupo.
Né? Tem empresas que, cara, fazem questão de eu estar ali junto com o time, somente para analisar a comunicação. E aí eu vendo uma consultoria, o cliente me paga um FII mensal e eu tô ali para dar conselho. Eu abro, às vezes, um arquivo e anoto, se precisa mudar isso e isso. Pronto. Não escrevo uma linha de copy. Mas estou ali colocando a minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha experiência em favor da empresa. Os brasileiros já têm uma certa cultura de consultoria, mas os americanos estão além. Você quer ver um cara? O Philip Kotler, o papa do marketing. As maiores empresas americanas pagam muito dinheiro para o Philip Kotler. O Philip Kotler mora numa casa simples, dirige um Corolla, mas ele ganha muito dinheiro como consultor. Você quer ver um outro caso dentro do copyright? O Dan Kennedy, que eu citei aqui no episódio passado. O Dan Kennedy fica lá na fazenda dele, cuidando dos porcos dele lá, dos cavalos. E tem gente que vai até lá para receber conselho dele. Ele senta com os caras, me fala aí, o que você precisa? Nossa, aí meu sonho. O cara sai de lá com um planejamento. E o Dan Kennedy prestou consultoria. Se você quer ser um consultor, você precisa angariar a experiência. E o consultor, ele é, de certa forma, um freelancer. Só que ele é um cara que tem muita experiência, tem muita bagagem e cobra, geralmente, high ticket. Eu quero ser um velho sábio assim. Então, Sabe? De morar na minha fazenda e o povo ir até lá e me pagar 1 milhão para conversar 1 hora comigo. Então, e acontece, tá? Mas você precisa aí angariar experiências. Mas você não precisa ter tanto tempo. Se você já, por exemplo, já tomou umas porradas em pouco tempo como o Pedro, já sabe como as coisas funcionam, né? O Pedro já quebrou, já se reergueu, né? Criou uma empresa aí lucrativa e etc, né? Não à toa que eu chamei para ser meu sócio, né? É o sangue novo que eu precisava. Então eu, apesar de não ser tão velho, trouxe um cara da geração Z, nada melhor do que isso. Ou seja, contratei alguém melhor do que eu, né? Obrigado. Em alguns aspectos. E é consultoria. O Pedro presta consultoria. Então esse é um segundo caminho para você ganhar dinheiro como copywriter. O terceiro caminho, você pode ser um dono de agência. Aí já entra a questão do empreendedor, do empresário. Você sabe como prestar serviço de copy, prestação de serviço de copy, e você cria uma agência para atender. Por muito tempo, hoje a gente tem a agência Big Idea, que é uma agência que pega projetos específicos, mas por muito tempo eu tive a Marv Digital, era uma agência digital. Marv Soluções em Marketing, aí eu me posicionava assim. E aí o que eu fazia? Eu trabalhava com o esquema de boutique de comunicação. Um cliente me procurava e falava, eu preciso de uma agência para fazer um lançamento. Eu formava um time, né, uma hub, ali que o pessoal fala, né, um estúdio, content studio, e atendia aquela empresa. E por muito tempo eu tive uma agência assim. Né? Ou seja, você pode ser um dono de agência. E assim você vai colocar mais gente. Tem os seus contras, a gente não vai ter tempo aqui de falar. Tem os seus prós, mas esse é o terceiro caminho. O quarto caminho é você ser o copywriter da agência. Pedro, eu não quero ser empresário, pelo menos não agora. Você pode arrumar um trabalho, seja como freelancer ou fixo, né, prestador de serviço, ou como um funcionário CLT. E vai ganhar bem. De uma agência de copyright, de marketing e etc. Sobre isso, para quem trabalha assim, ou quem está começando no copy, às vezes fica mais difícil você já começar com a mentalidade de empresário, que você vai ter que estudar, né? Você vai ter que aprender como é que funciona a coisa. Porém, já no copywriting, você consegue um emprego que você pode ganhar bem. Eu conheço copywriter que ganha 15 mil por mês. Conheço copywriter que trabalhou para a empresa ganhando 20, 30 mil por mês. Já conheci pessoas assim. Imagina você ganhar 30 mil mensal. É muita coisa. Claro, aí você precisa ser um copywriter muito bom. Então, existe a possibilidade de você trabalhar para alguém e ganhar. O problema é que não é escalável. Você vai ganhar aquilo e vai te dar uma segurança. Para algumas pessoas, tudo bem. Geralmente você ganha um salário alto também porque você está num cargo de liderança. Isso. Você é um head de copy, um head de marketing. Aliás, gente, para quem tem dúvida e acha muito exorbitante o que a gente está falando, vai no Google, tá? Espera acabar o podcast. Você vai no Google e vai colocar assim, vaga de head de copy, ou copywriter head, alguma coisa assim. Você vai ver os salários. Tá? Aí vai falar assim, esses caras não estão falando besteira, não. As empresas estão divulgando vagas para pagar 12, 15 mil reais, 20 mil reais. Eu já vi. Eu mostrei, tem um vídeo no meu Instagram. Se você não me segue, tá lá. Eu mostrando as vagas de trabalho. E eu falo assim, com um salário de copywriter, você consegue entrar para o 1% mais rico da população brasileira. Com um salário mensal. Né? Ou seja, as empresas pagam isso e não é balela. Ah, cara, esses caras estão falando isso aí, é só para me vender curso. Não é. Vai lá no Google e comprova você. E outra, não exige formação universitária, não tem faculdade. Hoje, as faculdades estão acrescentando cursos para copyright. Por exemplo, eu sou professor de MBA da USP. Né? Eu também sou professor de MBA
do marketing, vendas e geração de valor do Grupo Primo, juntamente com Flávio Augusto, Thiago Nigro e uma série de outros professores. Ou seja, existem cursos de graduação que estão inserindo o copywriting por causa da necessidade. Tá? Algumas empresas, inclusive, como é que se fala? Exigem ou faculdade de comunicação social, tá? Mas algumas, não é todas. Tá. O outro caminho é você ser um copywriter contratado de qualquer empresa. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e lá eu sou consultor. E tem um copywriter contratado, CLT, dessa empresa, que fica à disposição para escrever qualquer tipo de texto. Rede social, e-mail e etc. Ou seja, não é uma agência, mas é uma empresa que já entendeu o trabalho do copy e quer ter um redator ali em tempo integral, full time. Você pode também escolher esse caminho, não tem problema. Então a gente falou de freelancer, consultor, dono de agência, copywriter contratado de qualquer outra empresa. Ou você pode ser um infoprodutor. O que é um infoprodutor? Infoprodução é um produto de informação. Você tem uma informação, você empacota aquela informação em e-books, planilhas, cursos, videoaulas, treinamentos, etc. e vende isso para as pessoas. E qualquer infoprodutor precisa de copy. Tá? E hoje você pode prestar serviço para essas pessoas. Tá? Quer dizer, você pode ser um infoprodutor criando esses produtos. Esse é um outro caminho para você. O outro é um afiliado profissional. A carreira de afiliado ela deu uma declinada no Brasil, mas ainda existe. E o afiliado ele é uma espécie de representante comercial. Ou seja, o Pedro escreveu um livro, né? Ele oferece esse livro, mas ele abre a afiliação para que outras pessoas também vendam e pagam uma comissão por cada venda. Né? Ou seja, você pode se tornar um afiliado profissional. Esse é o nome que a gente dá dentro do mercado digital e pode usar o que você conhece de copy para vender produtos de outras pessoas. Tá? E ganhar uma comissão por isso. Ou você pode ser um dono de e-commerce ou dropshipping. O cara tem uma loja virtual e ele escreve as descrições, faz os copies para fazer as pessoas comprarem os seus produtos. Tá? Aliás, gente, todo e-commerce usa copy. Você vai na Amazon, as melhores descrições de livro lá são as que mais vendem. Pode observar. Aquilo ali é copy. Ou seja, é um e-commerce, de certa forma, na verdade, o maior e-commerce do mundo, né? A Amazon. Você pode ser um dono de e-commerce, ter a sua própria loja e usar o que você sabe de copy. E o último, Paulo? Empresário. Geralmente, o empresário, ele adota vários desses caminhos. Por exemplo, no nosso negócio hoje, a gente tem prestação de serviço de copy, onde a gente cria esses hubs de conteúdo, a gente vende consultoria, mentoria, treinamento. Eu não faço tanto hoje, mas eu já fiz por muito tempo afiliação profissional. Uhum. No meu blog hoje tem artigos que eu escrevi há 4, 5 anos, que tem um link lá de um produto que eu me afiliei na Hotmart, que de vez em quando faz uma vendinha. No ano de 2017, eu reformei a minha casa com dinheiro de afiliados, que não era o meu dinheiro principal. Caramba. Eu passei o ano todo juntando dinheiro na Hotmart. Em dezembro eu falei, vou fazer agora uma pequena reforma na minha casa. E fiz com dinheiro de afiliado. Por quê? O empresário ele sempre pensa em processos para ganhar dinheiro e para escalar e etc. Então o empresário geralmente ele pensa em várias dessas soluções e cria seus produtos. Mas ele tem uma empresa estruturada, CNPJ aberta, ele gera nota. É esse que é o lance, tá, gente? Na verdade, você se tornar um copywriter empresário é você se profissionalizar e elevar essa profissionalização ao nível de você ser o cara que comanda tudo. Entendeu? Perfeito. Vou dar um exemplo. Thiago Finch. O cara é um copywriter. E ele manja de storytelling. Ele próprio é também um personagem. Um cara que eu admiro pra caramba. E ele fez um lançamento que faturou 100 milhões em 30 dias. 100 milhões em 30 dias. Ele é um copywriter empresário. Talvez ele não se posicione como copywriter. Talvez ele não diga eu sou um copywriter. Mas ele ele entende, ele estudou, ele conhece. Isso aí. Entende? Thiago Finch, queremos você aqui. Ele vai falar, como é que é? Dinheiro vem a mim de todas as formas. Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, o segundo episódio do Big Idea Podcast. Né? A gente falou de muitas coisas legais, tanto no episódio anterior como nesse. E eu espero que você agora esteja pronto. Aliás, quero reforçar. No link da descrição desse vídeo tem aí a inscrição, na verdade, para você receber uma consultoria, como é que é o nome? Sessão estratégica do Pedro Martins. E se você for selecionado, você vai entrar para a Copy Mestre, que é a nossa mentoria. Se inscreva no canal, compartilhe, printe, interaja com a gente, faça perguntas.
estamos à sua disposição. Pedro, nos vemos então no próximo episódio, hein? Nos vemos lá, ó. Segue o nosso Instagram, pedroh.cop, paulo.macedo com 2 Cs. Falei certo? Isso aí, é. Decorei. Eu fui pegar o Paulo Macedo, já tinha. Ih, lá Alguém. ele. Então você vai lá no Instagram, segue o Paulo, segue meu Instagram também. Curte aí esse vídeo, se inscreve no canal. Lembrando que se você não se inscrever nesse vídeo, você vai fazer menos 6 dígitos no seu próprio lançamento. Você vai ficar devendo. Então, melhor você se livrar dessa maldição aí, viu? Segue a gente. E outra coisa, vou reforçar também. Entra para essa mentoria, porque ela é diferente. Ah, eu já comprei muito curso esse ano. Gente, não é um curso. É um programa de aceleração de carreira. Nós vamos levar o seu nível profissional para o próximo. Nós vamos te ajudar a conseguir faturar mais como um copywriter. Como? Empreendendo. Mas nós vamos te ensinar as ferramentas práticas para isso. Você vai ser um copywriter que vai faturar mais. Nós vamos te ensinar a conseguir clientes, a escalar, a delegar funções, a gerir equipe. Tudo isso lá na mentoria você vai achar. Se você quiser saber mais sobre essa mentoria, vai lá no link da descrição e preenche o formulário para você fazer uma sessão estratégica gratuita. É gratuita. Comigo. Não é com equipe comercial nem com ninguém. Por enquanto é comigo, você vai falar comigo e eu vou passar algumas estratégias para você já ter algum resultado. E se fizer sentido, você vai entrar para a mentoria. Beleza? Paulo, foi muito bom falar com você. Muito bom mais uma vez. Vamos ver se a gente traz convidados aí nos próximos. Fazer os mentorados. Os mentorados. Tem uma galera. Os mentorados do Paulo Macedo estão dominando o digital hoje. Né? O Serginho, o Vanessa, o Cauê Atávila. Isso aí. Então, assim, tem uma galera. Então, gente, esse foi o Big Idea Podcast. Nos vemos no próximo. Valeu, um abraço. Valeu.